Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 341, Preparando-se para o Primeiro Contato Parte 2. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Jon se reuniu com todos os líderes e ministros do exército, o tio Benjen e Arya, em uma sala com um grande mapa e uma enorme maquete do Ártico e de toda a área ao redor, que se estendia por quilômetros. A região estava perfeitamente preparada para servir como uma referência confiável para discutir mais uma vez as estratégias em que vinham trabalhando há semanas. Meu rei, disse Duken, o último a entrar na sala. Bem, já que estamos todos aqui, começou Jon. Vamos discutir todas as nossas estratégias, revisá-las. Analisar todos os possíveis erros que podemos cometer e todas as contramedidas e medidas de controle de danos que precisamos ter em mente assim que precisarmos colocá-las em prática. Vamos sempre pensar no pior cenário possível e em como lidar com ele. Não quero pensar negativamente, mas pior ainda, não quero ser pego de surpresa de forma alguma. Não quero ver nosso povo sofrer por causa de nossos possíveis erros nesta guerra, cuja duração desconhecemos, afinal, tudo dependerá de como tivermos o primeiro contato com o inimigo e de como reduzirmos as cinzas. Todos assentiram com a cabeça. Eles esperavam eliminar uma grande parte do inimigo. O Ártico já está selado, meu rei. Agora vamos destruí-los até o último, disse Thor com confiança de um canto da maquete, mas sua voz ecoou como um trovão na sala. Sim, vamos lidar com eles. No entanto, a força deles se resume a uma única coisa. Se conseguirmos derrotá-lo, destruiremos todos eles. Essa é a fraqueza deles, disse Jon. Conseguiu descobrir algo mais sobre aquele caminhante branco, meu rei? Perguntou Aemon, enquanto Jon suspirava. Só consegui que ele falasse uma vez, quando queria nos dizer que seríamos destruídos e toda aquela baboseira, disse Jon. Tenho certeza de que ele não dirá nada de novo, mas ainda assim demonstrou alguns sinais sutis quando lhe fiz perguntas específicas. Descobri que podemos destruí-lo se aquele que eles seguem cair. Suas visitas ao subterrâneo do Senado, onde o caminhante branco capturado estava detido, eram semanais, enquanto Jon continuava seus questionamentos, querendo entender mais sobre aquelas criaturas, tentando compreender seu modo de operar. Ele sabia que eram arrogantes, como ele mesmo presenciou quando os destruiu durante o ataque ao acampamento de Mance. Mesmo assim, parecia convencido de que o Ártico seria destruído. Depois de perceber que o caminhante reagia daquela forma, sem palavras, apenas com algumas expressões, ficou mais fácil compreendê-lo e obter informações. Depois de algumas visitas, descobri que eles têm animais aéreos. Muitos deles, como já foi dito, e animais terrestres também, ursos, gatos das sombras, mamutes, lobos terríveis, explicou Jon. Teremos que ter cuidado até com esses que tentam escalar as paredes, disse ele, antes de fazer uma pausa. Além disso, precisamos garantir que todos os soldados caídos sejam perfurados com vidro de dragão, pois não podemos permitir que nosso número seja infectado e se torne ainda mais morto-vivo. Por quê? Perguntou alguém. Porque não podemos deixar que nossos homens caídos se levantem com olhos azuis, lembrou Jon, enquanto a atmosfera na sala se tornava sombria. Ninguém ali queria ver seus companheiros se transformarem naqueles monstros. Infelizmente estamos sujeitos a isso, admitiu Jon. Estamos sujeitos a perder homens em batalha. Quando esses homens se levantarem com olhos azuis, espero que você se lembre disso e tome uma decisão firme, não importa quem sejam, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu companheiro, seu amigo, até mesmo crianças. Jon falou em tom áspero. A partir do momento em que se levantam com olhos azuis, devem ser destruídos. Pensem nisso como uma libertação, pois no instante em que se tornam mortos-vivos, ficam sujeitos à vontade daquele que lidera o exército dos mortos. Matá-los uma segunda vez é misericórdia, liberta-os da manipulação desses monstros e lhes permite a liberdade de encontrar nossos deuses e descansar com eles. Jon disse, enquanto todos assentiam. Espero que vocês tenham coragem quando isso acontecer. Querendo mudar de assunto, Jon voltou sua atenção para a maquete. O exército será dividido assim, disse Jon, quebrando o silêncio após o clima pesado, enquanto observava os pequenos pontos no mapa que indicavam a divisão. Sim, posicionaremos 90.000 soldados no norte e dividiremos 25.000 para a direita e 25.000 para a esquerda. Dividiremos o exército entre humanos, anões e gigantes em todas as áreas. Haverá ordens para manter comunicação em tempo real. É o mesmo modus operandi que nossos exércitos sempre utilizaram. Eu liderarei esta guerra e transmitirei informações aos principais comandantes. No entanto, participarei da primeira batalha. O senhor ainda pretende arriscar lutar na linha de frente, meu rei? Sei que isso elevará o moral, mas não podemos arriscar que o senhor caia no campo de batalha, disse Lancelot. Kiera assentiu com a cabeça. Ele tem razão. Se você cair, estaremos perdidos, disse ela. Muitos concordaram com pequenos acenos de cabeça, alguns permaneceram em silêncio, olhando para Jon e aguardando sua resposta. Jon sorriu e falou com firmeza. Não ficarei longe do campo de batalha. Lutarei ao lado dos meus homens, mesmo que seja no primeiro instante. Estarei com você, disse Arya. Você ficará com os Imaculados, você os liderará e permanecerá na segunda camada. Não há necessidade de você avançar comigo, disse Jon a Arya. Isso não é justo. Não vou deixar você correr esse risco sozinha, insistiu Arya. Não há discussão. Vocês ficarão na segunda camada. Eu irei para a batalha com meus homens. Eles precisam entender que o rei também luta ao lado deles.
Além disso, levarei Lancelot e um esquadrão da Guarda Real comigo, e Tormund também se juntará a nós. Enquanto isso, Duquem liderará o restante do exército naquele momento. Jon falou com firmeza. Arya cerrou os dentes, visivelmente chateada, mas sabia que não teria forças para convencer Jon do contrário. Minhas esposas e suas rainhas, Val e Serena, também ficarão com Arya, continuou Jon. Se Ygritte quiser participar, ficará na última linha de defesa com a Guarda Real. Nos últimos esquadrões de artilharia, precisamos vigiar o céu, não apenas em frente à muralha, mas também na cidade. Por isso, alocaremos no mínimo 10.000 arqueiros com flechas de vidro de dragão para abater qualquer criatura alada ou morta-viva. Vocês usarão os dragões? Perguntou Aram, o gigante. Os dragões serão usados apenas dentro da cidade, respondeu Jon. Eles ainda são muito jovens para entrar em combate em campo aberto. Podem se ferir, aqueles malditos caminhantes brancos têm lanças que podem machucá-los e matá-los. Como tentaram fazer com Eragon enquanto sobrevoávamos o acampamento de Mance. Não estou disposto a arriscar meus jovens dragões. De qualquer forma, os dragões já estão grandes o suficiente para permanecer no ar, cuspindo fogo por um tempo. Eles protegerão o céu do Ártico e reduzirão a cinzas qualquer criatura emplumada de olhos azuis. E o que vocês farão com os dragões maiores? Perguntou alguém, referindo-se a Eragon e Vesofrur. Obviamente, eles serão usados para queimar os mortos fora da cidade, mas terei que ser bastante estratégico, atacando pontos cegos onde os caminhantes brancos não estão. É por isso que prepararei um grupo de artilharia forte o suficiente para focar exclusivamente neles. Nosso principal problema são as tempestades, disse Jon. Se não tivermos visibilidade, não conseguiremos monitorá-los. Se uma tempestade atingir o Ártico, ficaremos às cegas, disse Brinden com tristeza. Vamos estar literalmente ferrados. Murmurou Tormund, e a atmosfera ficou tensa na sala mais uma vez. Vocês duvidam que os antigos deuses nos deram este lugar apenas para morrermos como gado? Disse Lief desta vez com todos olhando para ela. Jon ergueu uma sobrancelha, curioso com as palavras da criança da floresta, mas sabia o que ela queria dizer. Afinal, eles haviam tido longas conversas nas últimas semanas no bosque sagrado. Nossos deuses nos protegerão. Eles não podem impedir a vinda dos mortos, mas sua magia tempestuosa jamais permitirá que uma fúria invernal como esta assola o Ártico, disse ela. Tudo graças à nossa árvore gigante, quase 200 metros, tão alta quanto a muralha. O poder dos deuses antigos é muito forte ali. Eles não nos deixarão sozinhos em uma situação tão desesperadora. Lembrem-se disso. Somos o povo dos deuses antigos e eles estarão nos protegendo, enfatizou Lief. Concordo. A magia é forte no Ártico e não permitirá que nenhum poder maligno domine o reino, acrescentou Serafine, em tom sério. Jon sorriu determinado. Nossos deuses nunca nos abandonaram. Jon. Brinden o chamou, parecendo um pouco hesitante, e Jon olhou para ele, acenando com a cabeça para que continuasse. Estou um pouco preocupado com a influência do Deus Vermelho. Jon fez uma careta. Por que eu seguiria aquele Deus? Ele não é nosso. Mesmo assim, continuou, é verdade que o sacerdote vermelho me ajudou com algumas coisas e nos apoiou no sul de Essos, como todos sabem. No entanto, deixei claro para o próprio Deus que ele não é bem-vindo no Ártico. Não permitirei que um único sacerdote vermelho, nem uma bruxa do fogo, entre em nossas muralhas. Sempre deixei isso claro. Nenhum deles entrou no Ártico. Mesmo assim, comentou Serafine, os ex-escravos que vieram conosco ainda rezam para as chamas. Você sabe que nossos deuses nunca permitiram a influência do Deus Vermelho aqui. Ele não tem poder real entre nós, eles oram apenas a uma fogueira comum, sem sinais ou comunicação com seu Deus, afirmou Jon. Eu jamais permitiria a presença do Deus Vermelho. Eu os expulsaria se tentassem entrar no Ártico, mesmo sabendo que os deuses reagiriam assim que ele tentasse invadir nosso território, informou ele. O Deus Vermelho o apoia porque sabe que nosso rei é o mais adequado para enfrentar a longa noite. Ele não tem outra escolha, então que se dane R. Lolor, exclamou alguém. Dá para parar de falar de deuses? Já estou ficando enjoado. Reclamou Tormund, seguido por uma risada nervosa. Bem, lidaremos com nossos deuses mais tarde. Irei ao bosque sagrado depois de sair daqui, disse Jon. Agora, vamos nos preparar. Levaremos a maquete direto para o norte. Quero que construam um grande galpão para que possamos continuar discutindo. E como eu disse antes, não se preocupem como se eu fosse cair e estar em todas as batalhas. Quero dar a todos confiança com o rei lutando na linha de frente. Continuarei a mantê-los informados mesmo no meio da batalha. Quando retornarmos vitoriosos do primeiro ataque inimigo, assumirei o comando total do exército, com Duquem e Brinden me auxiliando, juntamente com os outros líderes. Estarei no céu com meus dragões, liderando e administrando o exército enquanto me comunico com todos os líderes que estarão no Ártico através dos meus animais. Declarou Jon a todos. Bem, então só temos que esperar que os desgraçados cheguem, e aí vamos acabar com eles, comentou Tormund, orgulhoso. A reunião prosseguiu com discussões sobre assuntos civis. Como Brinden já havia informado o rei antes da reunião, os ministros debateram. Enquanto alguns iriam para a guerra, outros cuidariam da cidade. Também foi discutida a questão das forjas utilizadas pelos anões, que trabalharam como nunca nas últimas semanas, moldando todo o metal valeriano disponível que Jon havia criado com Eragon. Inúmeras espadas foram forjadas para a guerra e os guerreiros do reino as possuíam todas, centenas delas, chegando a promover competições na arena, com prêmios sendo lâminas do metal mágico, caso os árticos já não possuíssem uma.
Essas armas não deveriam ser guardadas, mas sim usadas contra os mortos. Apenas Jon manteve seu estoque de armaduras e espadas, que funcionava como seu guarda-roupa pessoal. Outras questões potenciais também foram debatidas e no final, a reunião foi encerrada. Deixe-me falar com você um instante, Jon. Quero ir com você, estar ao seu lado na batalha. Benjen chamou, aproximando-se de Jon, enquanto seu sobrinho percebia sua preocupação e tocava seu ombro com a mão esquerda. Não se preocupe comigo, tio Benjen. Eu ficarei bem. Além disso, você não é tão jovem. Eu me culparia se algo lhe acontecesse, respondeu Jon com um sorriso triste. Você só pode estar brincando, né? Sabe o que sua mãe diria se me encontrasse depois de morta, sabendo que o filho dela morreu enquanto eu fiquei para trás? Retrucou Benjen. A resposta continua sendo não. Nunca conheci minha mãe, mas com certeza ela também ficaria furiosa comigo se você morresse. Admitiu Jon, mantendo o sorriso triste. Benjen olhou para ele, sabendo que Jon já havia decidido e que não havia nada que ele pudesse fazer. Droga, Jon. Se alguma coisa acontecer com você, eu juro por tudo que é mais sagrado, que vou te ressuscitar e te dar um tapa na cara, disse Benjen, um pouco frustrado. É óbvio que se o rei morresse, tudo estaria perdido, comentou alguém na sala. Por mais que eu recomende que você não diga essas palavras ao meu rei, Benjen Stark, ainda concordo com a ideia de manter Jon longe do campo de batalha. Acrescentou Lancelot ao lado de Jon, enquanto o rei revirava os olhos. Ele não havia terminado. Infelizmente, nosso rei tem uma tendência suicida a se colocar em situações onde sua vida está em risco, e não podemos protegê-lo adequadamente, concluiu Lancelot. Já conheço muito bem a personalidade de sua majestade. Bem, Lancelot, desta vez você estará ao meu lado, lembrou Jon, enquanto o homem assentia. Sim, e me sinto muito mais aliviado. Nada me enche de mais alegria e conforto, finalmente poderei protegê-lo, talvez pela primeira vez na minha vida, disse Lancelot, enquanto Jon bufava. Não exagere. Não é como se você não tivesse me protegido em diversas situações. Eu só saio quando preciso fazer algo sozinho, rebateu Jon. Você se refere àqueles momentos em que esteve em maior perigo? Devo dizer, como aquela vez com o dragão negro, disse Lancelot em tom de brincadeira. Lancelot ouvirá os relatos vindos do sul de Trisme e dos outros guardas reais quando foram buscar Arialá, e certamente não ficou satisfeito com o que ouviu. Mas poderia ele discutir com o rei? Jon simplesmente retornou vitorioso, mas não disse muito sobre sua luta. Eles nem sabiam exatamente o que havia acontecido além do que ouviram sobre o ocorrido no norte. Eragon ainda se recuperava de um ferimento que Jon havia curado, e o próprio dragão negro perderá um olho recuperável? Sem mencionar que seu corpo cheirava a carne queimada, o que fez Lancelot questionar o que realmente acontecerá naquela batalha entre dragões, onde o rei do Ártico estivera mais perto de perder a vida. Em todo caso, Jon não discutiu mais, despediu-se de Benjen e saiu. Deixou o Senado, dirigindo-se ao bosque sagrado em uma carruagem acompanhado por Serafine e Leaf, juntamente com seus guardas reais. A cidade está muito mais tranquila, comentou Serafine na carruagem. Eles perceberam que as ruas principais não estavam mais tão movimentadas como antes. Havia poucas pessoas caminhando pela cidade. Infelizmente, não há mais entusiasmo pelos negócios. Não há mais aulas, não há mais alunos correndo de um lado para o outro como antes. Todos estão cuidando de suas famílias para se protegerem, se preparando para a guerra. Lamentou Leaf. Nosso papel é lutar por eles, para que não precisem pegar em armas. A última coisa que eu quero é ver crianças lutando contra monstros, tentando matá-los, disse Jon, sem conseguir conter o ódio só de pensar em chegar a esse ponto. Vai ficar tudo bem. E parece que você vai buscar a orientação dos deuses, disse Leaf, enquanto Jon se acomodava na carruagem com os 2 filhos da floresta. Vou tentar. Você sabe que não é algo fácil, nem que aconteça com frequência, disse ele, olhando para a cidade. Quando foi a última vez que os deuses falaram com você, meu rei? Perguntou Leaf. Não faz muito tempo, eles me orientaram sobre o que fazer com aquele homem que entregou crianças aos caminhantes brancos. Mas falando diretamente comigo, foi há anos que descobri que eu era um Targaryen. Eles me ajudaram a descobrir quem eu realmente sou. Jon respondeu com um tom triste. Naquela época, você decidiu que não seria mais um Targaryen ou um Snow, lembrou Leaf, e Jon assentiu. É verdade. Não estou necessariamente menosprezando meu sangue. Pelo contrário, tenho orgulho de ambas as minhas linhagens. Ter sangue Targaryen ou mesmo ser um bastardo Stark me deu clareza e me ensinou coisas, embora os pontos negativos superem os positivos quando se vive como um bastardo. E eu não desejaria isso a ninguém. Eu poderia até ser um Stark, já que sou um filho legítimo. No entanto, no fim decidi ser um Articano. Por isso mantive meu nome Artic. Mesmo que eu ainda pudesse ser um Stark ou um Targaryen como meus pais, Artic já havia nascido naquela época e era o símbolo de tudo o que eu havia construído. É por isso que meu nome permaneceu. Isso é incrível. Eu nunca tive a chance de os deuses falarem comigo. Antes, eu achava que seria muito pessoal perguntar, mas como é? Como é a voz deles? Deve ser divina, Serafine parecia animada, nunca tendo tido coragem de perguntar isso a Jon. Agora ela tinha chance. Jon havia compartilhado com Leaf os contatos que teve algumas vezes em sua vida com os deuses antigos. Meu primeiro chamado foi quando recebi meus poderes, quando meu pai me enviou para a muralha, na árvore coração ao norte da muralha. Quando consegui chegar a esta terra, tive mais algumas visões dos deuses. A última aconteceu quando eu subi na própria grande árvore pendurado em seus galhos.
Enquanto lia o livro que revelou que eu era um Targaryen e descobria os poderes de Eragon por sentir minha fúria. Houve algumas outras vezes, mas nada tão notável. John fez uma pausa, relembrando esses eventos. Bem, mesmo se eu dissesse que parece uma voz humana, um pouco estranha, soando como uma melodia, e com um tom feminino. Ainda assim duvidaria que fosse apenas uma das deusas. Os deuses antigos são muitos, como já os chamamos. Não deve ser uma única entidade, comentou John. Mesmo assim, nem mesmo Leaf sempre recebeu uma resposta deles, disse Serafine, olhando para a outra criança da floresta. Eles atendem às minhas orações, Leaf esclareceu. Posso não ter visões nem ouvir vozes, mas os deuses me respondem de outras maneiras. Às vezes, eles dão sinais e intenções. Não tenho visões claras, mas sempre recebo alguma resposta. Ela falou em um tom sério e orgulhoso. Por fim, pararam na praça principal e saíram das carruagens. John disse que entraria sozinho, e os guardas reais ficaram para trás enquanto eles avançavam para o bosque. Os outros filhos da floresta o saudaram enquanto John se dirigia sozinho para o tronco da árvore gigante. Ele decidiu ir ao cerne, o lugar onde sempre depositava sua força para fazer a árvore crescer. Ali ficava o coração da árvore sagrada, o ponto mais alto para qualquer um que desejasse falar com os deuses. John chegou diante de uma forma circular feita da própria madeira da árvore dourada e brilhante, da qual se conectavam várias linhas através de raízes. John sempre precisava emanar a mesma energia que fazia a grande árvore crescer. Ele fizera isso ao longo dos anos, a ponto de a árvore conseguir produzir a mesma energia por si só, sem a ajuda de John. Mesmo assim, ele sempre oferecia sua força. Simplesmente se ajoelhava. Era a única maneira que conhecia de fazer isso em toda a sua vida. Já estive aqui algumas vezes, mas quase nunca recebi respostas. Mesmo assim, estou aqui para que mesmo que não possam intervir nesta guerra, nos orientem para que possamos destruir o inimigo, disse John, fechando os olhos e mantendo um braço no chão, olhando parcialmente para baixo em sinal de submissão. Que os antigos deuses nos concedam força. A humanidade precisa deles, concluiu John. Ele era o rei e estava ajoelhado. Ninguém no Ártico se ajoelharia perante ninguém nem nada, exceto os antigos deuses. Afinal, eles são os guias de todos no Ártico, as florestas, a vida selvagem, os alimentos, a vida, tudo que provém da natureza, a obra de sua criação neste mundo. Se John não se ajoelhasse diante deles, mesmo sendo o rei do Ártico, seria um tremendo hipócrita se não os reverenciasse. Foi com eles que sua vida mudou. Mesmo tendo uma missão neste mundo e uma grande responsabilidade, John sempre os valorizou muito. Tudo ficou em silêncio. Como em todas as ocasiões anteriores, John apenas respirou, mantendo-se na mesma posição, aguardando qualquer sinal deles. Você está aqui, John Arctic, disse uma voz. John quase abriu os olhos, surpreso, quando uma melodia surgiu. Não era mais apenas uma voz feminina como costumava ouvir, mas várias vozes, parecendo ser de homens, mulheres e crianças ao mesmo tempo. Ele podia sentir o ambiente mudando, como se estivesse em um lugar muito mais místico, como se não estivesse mais apenas no coração da grande árvore coração. Mesmo assim, manteve os olhos fechados, como se sentisse que isso seria necessário. Meus deuses, murmurou John. A melodia do gelo e do fogo chegou até nós. Nosso escolhido, nosso campeão e herói. Seu maior desafio está prestes a começar e, como você pediu, nós lhe concederemos orientação, falaram os deuses. Independentemente do que John tenha dito aos antigos deuses naquela conversa mística naquele dia, ele retornou sem dizer nada, nem a Leaf, nem a Serafine, nem aos seus guardas reais, nem à sua família. Os dias foram passando até que finalmente a grande tempestade de neve chegou aos portões do Ártico. A guerra estava prestes a começar. Capítulo 342, prontos para defender o reino. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. A névoa invadia todos os lugares, infiltrando-se em todas as superfícies e aberturas, seja na fenda de um tronco de árvore ou na entrada de uma caverna. O vento frio tendia a preencher tudo, enquanto a fumaça de baixa temperatura começava a congelar tudo que ainda não estava coberto pelo gelo do norte. A névoa congelante foi a primeira parte. Logo, a tempestade de neve devorou tudo em seu caminho, fazendo tudo desaparecer no mar de neve dentro do redemoinho. O norte havia se transformado em uma onda colossal de tempestade, uma cena apocalíptica, e a neve fez montanhas e florestas sumirem em seu centro. Eles finalmente chegaram. Em frente à Artica, o sol começou a se pôr no horizonte, e haviam-se passado apenas 3 horas desde que nascerá, quando a cidade recebeu seus últimos raios de luz, que atingiram a grande árvore e os edifícios mais altos. O povo, os árticos, estava inquieto em meio a tudo aquilo. Não havia mais lojas abertas, nem famílias passeando pela cidade. O único som era a marcha imponente dos soldados, formando fileiras enquanto avançavam para todos os cantos do reino. O som das botas era rítmico, os passos dos gigantes mais altos, ecoando pelas ruas. Os soldados de Artica continuavam marchando, enquanto pessoas de todos os lados os observavam de suas janelas, vendo todo o exército em sua maioria, vestido com armaduras de aldemetal, mas os olhares, além de se voltarem para o exército, também eram atraídos pela poderosa tempestade no norte e, às vezes, pelos últimos raios de sol. Artica estava mergulhada em um silêncio ocioso naquela noite. A guerra estava ali, e começaria em poucas horas, assim que o inimigo alcançasse os portões da cidade.
Em meio a esses olhares, uma adolescente olhava pela janela, enquanto a luz do sol ainda lhe tocava o rosto. O reflexo na janela mostrava a tempestade vinda do norte, cobrindo todas as montanhas. Está preocupada, minha neta? Perguntou uma senhora idosa ao entrar na sala, enquanto a menina piscava e desviava o olhar da janela para ver a avó entrar. Imediatamente dirigiu-se à mesa e acendeu os candeeiros de cristal, que começaram a iluminar a casa à medida que a luz do sol se esvaía. Como eu não poderia ser, vovó? Murmurou a menina, enquanto sua coruja emitia um pequeno som, o animal ao qual ela estava ligada como uma varg. Eu sei, mas você precisa ter fé. O rei, seus pais e todos os soldados de Artica nos protegerão, disse a velha senhora com voz serena. Tenho certeza que sim, mas eles nos deram armas. E se eles arrombarem o muro? Estou com medo, vovó. Meu pai e minha mãe estão lá fora lutando. Quero ajudar, mas ao mesmo tempo estou com tanto medo que me sinto uma covarde, disse a adolescente, com a voz trêmula de preocupação. Sim, estão, e todos estão com medo, Lilka. Você não é a única. Até os soldados e muitos outros tentam fingir o contrário, mas somos árticos. Lembre-se disso, respondeu a avó. As armas são para o último recurso. Afinal, o rei sempre se preocupa com seu povo. Ele pensa em todos os cenários, não é à toa que nos deu armas e encheu nossos estoques de comida. Ele não quer que fiquemos à mercê dos mortos se algo ruim acontecer. Pelo menos estaremos mais preparados. A garota assentiu em silêncio. Espero que Dominique e Vlad estejam bem. Dominique não tem ninguém em casa, o pai dele também está lutando no exército, disse ela. Tenha fé, minha querida, respondeu a mulher, enquanto a menina assentia, acendendo mais cristais e iluminando a casa. Lá fora, as luzes das casas começaram a acender uma a uma, enquanto os últimos raios de sol se escondiam no horizonte. Como se o próprio sol estivesse anunciando sua última visita antes de desaparecer atrás das nuvens escuras que vieram com a tempestade. Não foi apenas a casa daquela família que começou a se iluminar. Todas as casas em Artica, dentro da cidade, começaram a brilhar aos poucos. À medida que mais e mais cristais de luz eram ativados, a cidade logo começou a brilhar como em qualquer outra noite em Artica, mas a atmosfera permanecia a mesma, faltava toda a alegria que a cidade normalmente irradiava. Conforme a escuridão se infiltrava na cidade, apenas as luzes das casas permaneceram. As pessoas tinham permissão para ir ao abrigo subterrâneo ou permanecer em suas casas, contanto que não violassem a propriedade alheia. Havia um decreto que proibia a invasão de residências, a menos que os mortos invadissem a cidade. Crimes como roubo, assassinato e estupro ainda seriam punidos em Artica, e os infratores seriam julgados com todo o rigor da lei. As pessoas se aglomeraram no esconderijo principal ou acabaram ficando sozinhas com suas famílias dentro de suas casas. Ao mesmo tempo, a população recebeu treinamento. Se o reino realmente se encontrasse em perigo, as autoridades poderiam entrar nas casas para buscar abrigo e comida. Mas invadir locais já ocupados à força, especialmente matando ou estuprando, seria punido com a morte após a guerra ou mesmo durante ela. Os soldados eram a única sinfonia da cidade. Nas janelas do castelo real, membros da família real observavam o movimento. O filho mais velho e seus irmãos olhavam pela janela enquanto a cidade começava a brilhar. Havia cerca de 60 guardas reais restantes no castelo, todos prontos para proteger a família real. Eu me lembro disso, disse Brandon, esfregando os braços e parecendo um tanto assustado. Lembrando-se muito bem do que havia acontecido quando entrou naquele corvo e arrancou seus olhos, enquanto seu pai lutava contra os mortos-vivos no acampamento de Mance, mais ao norte. Seus irmãos o olharam com preocupação enquanto seus olhos voltavam a se fixar na onda de neve escura ao longe, vagamente visível devido à falta de luz. Não se preocupe, filho. Seu pai vem se preparando há anos para enfrentar esses monstros. Você já ouviu triunfar contra eles antes, não é? Disse sua mãe, enquanto Ygritte tocava a cabeça do menino e o beijava em um gesto terno. Ela não participaria da guerra. Havia combinado com Jon que, embora Ygritte fosse uma das melhores arqueiras do reino, ela ficaria para proteger a família. Daenerys também estava em um canto daquela sala, terminando de acender os últimos cristais, enquanto todo o castelo começava a brilhar à medida que os servos acionavam as outras luzes. Apesar das palavras reconfortantes, Loki, Lyanna, Jaehaerys e Brandon, que olhavam pela janela, não conseguiam deixar de observar a cena com certa cautela. E Iori segurava Brandon nos braços com uma expressão preocupada. Jon já está lá embaixo. Devemos nos despedir, disse Rhaenys, aproximando-se deles com Visenya nos braços, enquanto Ygritte a olhava e assentia. Aemon e Laena estavam nos braços das aias ao lado do quarto. Daenerys aproximou-se, segurando Aegon nos braços depois de tê-lo tomado de Missandei assim que o quarto foi preparado. Vamos, disse Ygritte, e as crianças assentiram com a cabeça. Nenhum deles parecia alegre. Todos sentiam medo do que estavam vendo, ainda mais agora que o sol estava se pondo e a neblina se adensava, escurecendo o horizonte e tornando a cena ainda mais perigosa, pois não conseguiam mais ver o que estava por vir. Eles entraram no corredor e uma fila de lobos gigantes já os esperava, as feras pressionando as crianças como se quisessem confortá-las, uma forma de tentar animá-las. Ei, vai ficar tudo bem, disse Iori, tentando dar um tapinha na cabeça de Jaehaerys, que apenas assentiu sem nenhum entusiasmo. Eles desceram até o grande hall de entrada e encontraram Jon discutindo assuntos com os guardas reais. O lugar estava cheio de lobos gigantes, todos pertencentes aos filhos de Jon, à espera deles.
Jon vestia uma armadura negra, aquela que ele havia preparado especialmente para aquele dia. Era a armadura oficial do Rei da Ártica, forjada por suas próprias mãos. O capacete estava pendurado em um gancho na sua cintura. Ele ainda guardava seu estoque pessoal como lembrança de suas batalhas passadas, mantido em seu arsenal particular como relíquias de suas provações e guerras. Ao lado de suas espadas, Jon manteve a mão em Blackfyre, segurando firmemente o cabo enquanto conversava com os guardas sobre os preparativos finais. Logo voltou sua atenção para a família que se aproximava. As esposas haviam trocado seus vestidos por roupas de couro reforçado. Seus filhos ainda usavam roupas comuns, mas Jon não pôde deixar de notar Loki com uma adaga presa à cintura, uma adaga de aço valeriano que deveria pertencer a Jon. Cyrina, Val e Arya estavam com Jon, todos vestindo armaduras de aço valeriano forjadas pelo próprio Jon. Arya usava uma armadura prateada com ombreiras em forma de cabeças de lobo rugindo. No centro do peito estava o símbolo de Artica e acima dele no ombro, o emblema da casa Stark. Assim como Jon ostentava os brasões das casas Targaryen e Stark. Cyrina usava uma armadura mais escura, juntamente com seu martelo de guerra forjado em aço valeriano. Era uma peça mais pesada, mas isso não a incomodava nem um pouco, pois ela segurava a enorme arma firmemente em suas mãos. Robert Baratheon teria inveja de sua arma e armadura. Val, por sua vez, usava uma armadura azulada que parecia quase prateada. Ela teve alguma dificuldade em escolher um modelo, pois Jon lhe mostrará muitos protótipos, um conceito novo para ela. Já que todos os homens ao norte da muralha só tinham armaduras de pele, ver metal era algo que ela só tinha visto com Jon e os membros da Artica que possuíam tais peças. Ela própria nunca imaginara usar nada além de sua armadura de couro. Se Jon conhecesse a mitologia nórdica, teria dito que Val usava uma armadura de Valquíria. Ela mesma escolheu o modelo básico e fez algumas modificações, que Jon executou pessoalmente, ajustando os detalhes estruturais para garantir que a armadura permanecesse forte e eficiente. Todas as mulheres também tinham capacetes na cintura, prontos para usar quando a guerra começasse. Eric, você ficará de guarda o tempo todo. Quero que você fique de vigia e acompanhe Talker e Valoir em seus turnos, ordenou Jon. Eles eram os 3 Vargs que ficariam de guarda do lado de fora do abrigo. Nós protegeremos sua família, meu rei. Não se preocupe, respondeu Eric, curvando-se, acompanhado pelos 2 guardas que estavam ao seu lado. Jon assentiu com a cabeça, satisfeito. Então voltou-se para o resto da família, que já havia descido as escadas e se reunido no mesmo andar. Ele olhou para Loki antes de qualquer outra pessoa. Você pegou aquela adaga do meu arsenal, filho? Perguntou Jon, enquanto o garoto parecia um pouco surpreso antes de assentir rapidamente, esperando timidamente pela bronca do pai. Sim, pai. Não quero estar desarmado. Quero proteger meus irmãos, disse ele. Apesar da timidez, seu tom era firme, e Jon sorriu com orgulho. Claro, filho. Jon aproximou-se e ajoelhou-se diante dele, tocando suavemente com sua manopla de aço valeriano. Proteja seus irmãos. Você é o mais velho, deve cuidar de todos eles, disse ele antes de sentir alguém o abraçando com força. Ao levantar o braço, ele viu a pequena Lyanna tentando esmagar sua armadura com toda a força que seu pequeno corpo conseguia reunir. Kepa, você vai voltar? Promete? Perguntou ela, com os olhos brilhando e lágrimas prestes a cair. Ela parecia assustada. Talvez não tivesse sido uma boa ideia deixar as crianças verem a tempestade se aproximando. Todas pareciam apavoradas. Jon a tocou delicadamente pois estava usando armadura, e acariciou a nuca dela. Vai ficar tudo bem. Papai vai voltar. Eu não te prometi isso antes, disse ele com um sorriso, e ela sentiu. Vem cá, me dá um abraço, pediu Jon, virando-se para ela. A garota o agarrou, e mesmo sem sentir o calor do pai por causa da armadura, Jon demonstrou afeto com um beijo na cabeça dela. Escutem suas mães e os guardas reais, está bem? Não saiam daquele quarto. Vocês e todos os outros estarão protegidos. Eles não vão invadir, vão? Perguntou ela, com certo receio. Não. Faremos de tudo para garantir que isso não aconteça. Mas se eles começarem a mandar pássaros do céu para o Ártico, você estará segura lá dentro, entendeu? Disse ele, e a garota assentiu. Jon continuou consolando sua filha por um tempo, enquanto Loki foi pego no colo por Cyrina, que o abraçou apertado e cobriu seu rostinho de beijos. Você sabe o que fazer, Loki, disse Cyrina seriamente ao menino, que assentiu em silêncio, fazendo uma careta ao receber os beijos da mãe. Jon passou por Brandon e Jaehaerys, abraçando-os antes de se voltar para suas esposas, beijando e abraçando cada uma delas. As mães seguravam os bebês nos braços com a ajuda das aias. Cyrina cumprimentou a todos com abraços, e Arya se juntou a eles, até que Val os abraçou em despedida. Estamos indo embora agora. O exército está nos esperando, disse Jon por fim. Você vai ficar fora pelas próximas horas? Perguntou Rhaenys, aproximando-se de Jon novamente, mesmo depois de já ter se despedido. Ela não parecia pronta para deixá-lo ir. Temos que lidar primeiro com os problemas que surgirem. Esses demônios podem muito bem lançar seus primeiros ataques do céu ou enviar investidas menores. Só queremos estar preparados, respondeu Jon. Tudo bem, volte logo. Ela o abraçou mais uma vez e o beijou, pressionando os lábios contra os dele. Ao se afastar, manteve as mãos em seu rosto. Volte para mim. Volte para nós. Rhaenys se lembrou do pai perdido em profecias. No fim, ele estava certo ao dizer que seu filho seria o príncipe prometido, aquele que se ergueria contra as trevas, como os sacerdotes vermelhos haviam confirmado.
Sempre foi você. Ela se lembrou dele sussurrando histórias sobre a longa noite e o príncipe prometido quando ela era muito jovem. Agora mate aqueles bastardos e volte para casa antes do jantar. John sorriu antes de se afastar e caminhar até Aemon, que também estava ali parado, esperando a chegada de sua família. Fique seguro também, tio, disse John, já que havia pedido a Aemon que ficasse com sua família no salão de banquetes dentro do castelo. Todos os servos e suas famílias também haviam sido convidados a permanecer no salão de banquetes. Tudo o que precisavam, comida, armas, água fresca, estava escondido lá, sob o castelo. Havia até túneis que levavam diretamente à floresta sagrada, todos fortemente selados por raízes com mecanismos que somente a família real podia remover, mas ninguém mais conseguia abrir. Além disso, havia recursos suficientes para durar anos. As raízes e reservas do cofre serviam para reabastecer os engradados com comida fresca e gelo. John sabia que se algo extremo acontecesse, seus filhos estariam seguros, assim como seus parentes. Foi por isso que ele deixou Ingrid encarregada de uma das saídas, uma precaução muito além do que ele jamais imaginara precisar durante a guerra. Mas John queria estar preparado para qualquer cenário, e a segurança de sua família sempre viria em primeiro lugar. Que os deuses estejam com você, disse Iori. John se virou e saiu acompanhado por Lancelot e mais 3 guardas reais, deixando 60 para trás para ficarem com a família real Serina. Val e Arya também o seguiram. E quando partiram, carruagens as aguardavam. Vários cavalos e 36 guardas reais acompanhariam as princesas. Eragon também estava no pátio, esperando. Ele olhou para Lancelot. Quero que você os escolte até o norte. Eu irei com Eragon para falar com o comandante e depois prepararei o resto do reino. Assim será, meu rei, respondeu Lancelot, enquanto Serina, Val e Arya se dirigiam para a carruagem real. John montou em Eragon, e o dragão partiu rapidamente em direção ao norte. Ao subir, sua visão do reino revelou soldados preparando suas posições. Muitos arqueiros estavam posicionados nos telhados. Havia pelo menos 30 milhões de flechas com pontas de vidro de dragão, o número que deveria exceder em muito do inimigo. Eles tinham recursos, soldados e uma defesa forte. Deveriam ter uma grande vantagem na guerra, mas ainda havia um problema. Precisavam eliminar o Rei da Noite e, para isso, teriam que entrar na tempestade. Ao olhar para o horizonte, que já escurecia com o pôr do sol, John viu mais de 90 mil homens se preparando, marchando de um lado para o outro, ajustando suas armas e tomando posições conforme as ordens. John pousou perto do salão que havia sido construído para reuniões estratégicas atrás do exército. Assim que desmontou do dragão, os homens o saudaram com respeito. Meu rei, vamos falar com Duquin, foi tudo o que John disse enquanto caminhava à frente, deixando Eragon para trás e seguindo em direção à estrutura. Sua armadura parecia brilhar na escuridão, com cristais de luz reluzindo ao redor como lanternas. Duquin logo apareceu do lado de fora assim que viu o dragão se aproximar. Ele esperou que John chegasse mais perto. Ao seu lado estava Carcy, esposa de Duquin. John havia oferecido abrigo para as filhas dentro do castelo real, junto com seus próprios criados, já que ambos os pais estariam em guerra. Não havia lugar mais seguro do que aquele, e de certa forma, John era como um padrinho para as meninas. Como eles estão? Perguntou John, percebendo alguns animais andando de um lado para o outro com seus vargs. Alguns rosnaram, inquietos, e seus companheiros tentaram acalmá-los. Nervoso, meu rei, respondeu Duquin. John assentiu com a cabeça. Entendo. Mostre-me como as coisas estão. Ele também cumprimentou seu tio Benjen, que também estava presente. Eles entraram juntos no prédio, onde uma grande maquete da região estava disposta sobre a mesa. Estamos distribuindo as tropas da melhor maneira possível, Vossa Majestade. 90 mil homens permanecerão aqui. Deixamos 10 mil no centro da cidade, preparados para qualquer ataque aéreo. 25 mil estão posicionados em cada flanco do reino, também prontos para defender o sul, se necessário, explicou Duquin. Mas precisamos deslocar algumas tropas para a direita, já que o canal na parte leste do reino está interferindo na movimentação dos 25 mil posicionados naquele setor. O general do Ártico apontou para o leste, onde o canal desembocava no mar, seria impossível atravessá-lo pelo norte. Coloquem mais 10 mil ali. Vamos retirá-los das forças principais, podemos lidar com 80 mil homens lutando aqui, ordenou John. Duquin assentiu com a cabeça. Temos cerca de 5 horas antes da chegada deles, meu rei. Chegou a hora então. Você sabe o que fazer. É hora de abrir as escotilhas do norte, disse John. Duquin assentiu em silêncio. Após conversar um pouco mais com Duquin, tio de John, e os outros líderes, Thor também se juntou à reunião, discutindo detalhes sobre formações e planos de contingência. John então se virou e saiu da tenda, permitindo que Duquin continuasse seu trabalho. Uma besta gigantesca passou por todos enquanto abriam caminho para ela, um lobo tão grande que mesmo entre os lobos gigantes, parecia um fenrir, resultado das excessivas modificações genéticas de John ao longo dos anos para impedir que seu crescimento parasse. Fantasma com 3 metros de altura e 6 metros de comprimento, aproximou-se de John. Ele havia deixado o lobo no acampamento no dia anterior, e agora a fera lutaria ao seu lado. Você voltou, grandão. Vou chamar seus companheiros também, disse John, dando um tapinha na placa de metal, já que o lobo usava uma armadura completa de aço valeriano, com chifres e garras afiadas forjadas do mesmo metal para destruir tudo em seu caminho. John deixou o fantasma para trás e montou em Eragon mais uma vez antes de partir, voando em direção à parte sul do reino.
Em poucos minutos ele já sobrevoava a montanha do dragão, saudado por um rugido imenso de Vesofrur, ainda no chão abaixo. Os outros dragões responderam de suas plataformas com rugidos poderosos. Jon pousou na plataforma principal, a maior de todas. Assim que Eragon se acomodou, vários dragões tentaram se aproximar, disputando o espaço antes de recebê-lo respeitosamente. Olá, moranguinho, disse Jon com um sorriso para o dragão vermelho, que veio correndo em sua direção, soltando um rugido alegre ao lado de seus irmãos. Isso serve, murmurou Jon, afastando seus pensamentos enquanto voltava seu olhar para a região sul, agora envolta em escuridão. Naquela região, não havia nenhuma tempestade de neve se aproximando, tudo parecia tranquilo. Embora ele não conseguisse ver até a muralha dali, não deveria haver nada no sul agora, não quando os mortos certamente estavam se concentrando no norte. Jon se perguntava se o sul também estava sendo afetado pelos dias que terminavam tão cedo. O sol agora durava apenas 3 horas, e ele se perguntava se o outro lado do mundo enfrentava o mesmo ciclo temporal, 21 horas de escuridão total. Não havia como saber. Ele abriu algumas poções que carregava em uma pequena bolsa presa à cintura junto com o capacete, destampou-as e começou a beber, 3 poções de cor verde. Logo seus olhos começaram a brilhar, e uma aura tênue e poderosa emanou deles enquanto ele observava todas as florestas na parte sul do reino. Essa sensibilidade despertou todos os animais ao seu redor. A multidão de lobos imediatamente ergueu a cabeça e começou a uivar, enquanto os gatos das sombras rugiam e os ursos se agitavam em suas cavernas. Os dragões não eram diferentes. Jon, agora empunhando sua habilidade de controlar animais com uma força maior do que nunca, um nível que deveria ser impossível para qualquer Varg, mesmo para o corvo de 3 olhos que diziam ter 1001 olhos, expandiu seu domínio sobre o máximo de criaturas que pôde. Ele usaria todos os recursos possíveis para proteger Artica. Em breve, milhares de lobos emergiram da floresta, acompanhados por ursos e gatos-sombra. Mais de 17 dragões alçaram voo, rasgando o céu com seus rugidos poderosos, prontos para defender o reino. Capítulo 343, a batalha aérea começa. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. O portão norte se abriu com um som característico de correntes rangendo e se apertando umas contra as outras, enquanto alguns gigantes giravam as alavancas, usando sua força para erguer o pesado portão de ferro. Em frente ao portão que se abria, um grupo de homens montados em basiliscos aguardava. Todos estavam cercados por armaduras de metal e os próprios animais os protegiam. Creerrak. Tri-ik, ha-rik-ik. Os répteis emitiam sons trêmulos semelhantes aos de lagartos, inquietos, enquanto seus cavaleiros se preparavam, colocando os capacetes em suas cabeças. O portão finalmente se abriu por completo. Bem, agora depende de vocês. Façam esse maldito trabalho e voltem vivos e inteiros. Não quero ver nenhum de vocês sendo devorado por aquela tempestade, disse um anão com um martelo no ombro ao lado do portão aberto para os 20 homens nos basiliscos. Olhando para o grupo com orgulho pela missão de alto risco que estavam prestes a empreender, eles apenas assentiram com a cabeça, terminando de colocar o último de seus capacetes. Estavam todos fortemente protegidos, armados com flechas, arcos, lanças e espadas, sendo o item principal uma pá para cavar na neve onde precisavam chegar. Alguns cristais pendurados na sela iluminavam o caminho à frente, brilhando em meio àquela escuridão. Partiremos ao meu sinal. Lembrem-se, há 5 pontos ao norte para abrir os alçapões. Todos vocês sabem o que fazer, vamos nos dividir em grupos de 4. Vocês já conhecem suas equipes e para onde devem ir. Ao meu sinal, gritou o líder do esquadrão nesta missão. Os basiliscos inquietos começaram a emitir gritos mais agudos. Vão, exclamou ele e rapidamente os animais começaram a correr, suas longas pernas impulsionando seus corpos para a frente. Eles passaram pelo portão e avançaram para o norte. Mesmo na escuridão quase total, iluminada apenas pelas lanternas de cristal que haviam trazido, eles ainda conseguiam ver a enorme frente de tempestade a alguns quilômetros de distância. Eles precisavam ser rápidos antes que o inimigo atacasse. Os basiliscos se moviam balançando seus corpos, deixando um rastro na neve sob seus pés, enquanto o grupo de 20 se dividia em 5 grupos de 4 cavaleiros. Entretanto, no Ártico, os animais começaram a circundar todo o reino, saindo das florestas do sul. Não era apenas para defesa, mas também para servir como os olhos de Jon. Ele seria o ponto central do reino, veria tudo em tempo real em todas as frentes e daria ordens através dos próprios animais, por meio de sinais que todos os comandantes haviam sido treinados para reconhecer como os sinais do rei, aquele a quem todos deviam obediência absoluta, aquele que os conduziria à vitória. Rapidamente os animais tomaram suas posições, formando linhas ao redor das muralhas, cidades e outros pontos. No castelo real, as famílias eram conduzidas para dentro do salão de banquetes, enquanto as rainhas acompanhavam as crianças e os guardas, juntando-se aos demais que já estavam lá, enquanto dezenas de guardas reais continuavam a se posicionar para proteger a todos. Naquele instante, a enorme porta começou a se fechar, e o local foi iluminado pelos cristais. As crianças pareciam um pouco inquietas, enquanto Loki tentava aparentar ser o mais firme entre elas, com os guardas reais prestando atenção nele e nos outros sem que estes percebessem, com um sorriso no rosto. Se as coisas realmente dessem errado, eles seriam o futuro do Ártico. Sua missão era garantir a sobrevivência do reino, pois a linhagem de Jon precisava continuar através dos filhos reais.
Mesmo tendo fé em seu rei, lutando na escuridão, eles também precisavam pensar no futuro. Era isso que Jon lhes ensinara quase 10 anos atrás. Eles eram selvagens, membros de tribos que só conheciam a sobrevivência, cada um com sua própria história, vivendo a adolescência ou a infância antes de irem para o Ártico e se integrarem à Guarda Real, escolhidos a dedo pelo rei muitos anos atrás. E agora haviam se tornado responsáveis o suficiente para compreender os valores de ser um guarda real, e o poder da linhagem precisava ser garantido caso o rei do Ártico caísse. Jon sempre deixava isso claro durante o treinamento. Ele gostava de pensar em todos os cenários, não apenas para esta era, mas também para as futuras gerações do Ártico, considerando situações em que o rei pudesse morrer lutando pelo reino. Ao mesmo tempo, asas batiam com força no céu. O dragão negro Vesofrur avançava ao lado do dragão branco. Jon estava desta vez montado em Vesofrur, atravessando a cidade ao lado de Eragon. Atrás deles, vários dragões menores o seguiam, entrando na cidade e posicionando-se nos pontos mais altos. Jon guiou o grupo diretamente até a grande árvore sagrada. Mais de uma dúzia de pequenos dragões pousaram entre seus galhos e alguns em plataformas dentro da cidade, enquanto Jon mantinha o controle mental sobre todos eles. Em seguida, ele continuou para o norte, passando por homens que corriam de um lado para o outro, posicionando-se, organizando fileiras, ajustando armaduras, respondendo a ordens. Lanternas iluminavam o campo, com luzes que se moviam de um lado para o outro, nervosas com a iminência do início da primeira batalha. Jon inclinou Vesofrur para baixo e Eragon o seguiu. O pouso dos dragões foi pesado, mas esperado. Jon tinha visto a carruagem real com guardas reunindo suas esposas e familiares dentro da grande tenda de comando. Eles estavam lá com Arya e Benjen, preparando-se para a batalha, enquanto os guardas reais permaneciam firmes, cuidando tanto da proteção quanto de seus papéis na batalha que se aproximava. Vamos ficar aqui, murmurou Jon, ignorando os olhares que recebia desde sua chegada, enquanto Eragon o encarava, aguardando algum pedido ou ordem. Calma, ainda não, disse Jon calmamente, enquanto seus olhos permaneciam fixos na enorme nuvem que se formava mesmo na escuridão. Jon viu o fantasma se aproximando e, embora o tenha observado, permaneceu em silêncio, como sempre. Apenas acenou com a cabeça, ainda montado em Vesofrur, que rosnou baixinho, impedindo o lobo de se aproximar demais. Vesofrur não gostava de fantasma, e Jon teve que pedir ao lobo que se afastasse. Eragon tornará-se uma companhia melhor, enquanto o lobo se aproximava dele. Mesmo com seus 6 metros de comprimento, era uma pulga comparado ao corpo do dragão branco. Era um tanto hilário que Fantasma se lembrasse do rosto do dragão, que parecia não gostar, mas também não demonstrar repulsa. Simplesmente permaneceu em silêncio, recebendo a língua do lobo em sua pele resistente. Arya, que estava na tenda de comando, ouviu o som dos dragões e correu para fora ao sentir o impacto do pouso dos 2 dragões. Ela percebeu que Jon não havia desmontado do seu dragão. Arya tinha suas próprias perguntas, enquanto Val, ao seu lado, esticava o pescoço jovem para fora da tenda para ver Jon também. Serena apenas sorria, ainda observando a estratégia do marido sobre a mesa. Lancelot já estava pronto para enviar mais membros da Guarda Real para escoltar o rei, mas Jon permaneceu montado no dragão. Ele não vai descer, disse Lancelot em tom calmo. Ele conhecia seu rei bem o suficiente para entender que quando Jon não desmontava do dragão, era porque estava planejando algo e que logo voaria novamente. Enfim, Duken quebrou o silêncio enquanto seus olhos se voltavam para o temível lobo de porte médio deitado em um canto da tenda. Já enviamos nossos homens para o norte, informou ele ao lobo, pois esperava que Jon o ouvisse naquele momento, sabendo que ele poderia estar dentro da mente do lobo. Quando o lobo temível assentiu com a cabeça, Duken assentiu com satisfação. Estamos preparando essa formação. Se falharmos nisso, teremos uma luta bastante difícil aqui, murmurou Duken. Talvez se eles se espalharem, seja um problema ter tantos quilômetros para defender. Mas se eles se concentrarem apenas no norte, podemos derrotá-los facilmente, comentou Arya, olhando para o grande mapa, maquete da região. Bem, não me importo, contanto que eu possa matar alguns bastardos de gelo, disse Tormund, que apareceu ali, animado. Thor revirou os olhos ao ouvir a matadora de gigantes. Calhe essa boca, seu idiota. Estamos tentando nos concentrar aqui, respondeu Thor. De qualquer forma, como disse o nosso rei, interveio Lancelot, lançando um breve olhar para o lobo, tudo dependerá de como as coisas se desenrolarem nas próximas horas. Este será o momento que definirá como será a nossa guerra contra os mortos. Enquanto isso, sobre os dragões que estavam no chão, Jon piscou ao ouvir seus homens na tenda desviando sua atenção da reunião, enquanto os outros apenas reforçavam pontos já definidos. Sua atenção se voltou para o norte, onde, de forma até mesmo intrusiva, ele começou a adentrar a mente de um dos basiliscos. Jon havia desenvolvido a habilidade de, mesmo que o animal tivesse um mestre Varg, ele conseguir interromper essa conexão e assumir o controle para si, não que o fizesse com frequência. Mas às vezes o fazia apenas para observar o que o animal via. Agora, ele queria que os olhos dos basiliscos vissem a situação ao norte, pois sentirá algo vindo daquela direção. Os basiliscos corriam velozmente pela neve, atravessando terreno irregular, impróprio para qualquer cavalo. Embora detestassem a neve, os animais se moviam bem, haviam sido treinados por mais de um ano naquele tipo de terreno. Jon também os modificara, conferindo-lhes resistência ao frio. Não eram uma espécie feita para aquele clima, mas seus futuros descendentes seriam perfeitos para avançar pelo norte.
pois possuíam mobilidade para todos os tipos de terreno. Mesmo em rochas, conseguiam escalar com facilidade, e em terrenos cheios de buracos, mantinham um equilíbrio muito melhor. Precisavam apenas desenvolver resistência e uma pele um pouco mais resistente para caminhar na neve, o que John garantiu alterando a genética dos animais, mas que se manifestaria verdadeiramente nas futuras ninhadas. Em todo caso, eles estavam chegando aos locais marcados pelas bandeiras que indicavam os alçapões com a entrada para os túneis onde havia incêndio florestal. Foi nesse momento que os ciclistas sentiram algo vindo do norte. Uma enorme nuvem escura parecia se destacar da tempestade à frente. Os olhos de John brilharam ao verem Vesofrur. Isso só podia significar uma coisa: a primeira onda do ataque dos caminhantes brancos havia começado. John parecia sério enquanto Vesofrur abria as asas. Vamos, voe ao meu sinal, ordenou ele em alto valeriano. Soves. Os olhos do dragão brilharam antes que ele batesse as asas e avançasse, soltando um rugido. Eragon seguiu logo atrás do dragão negro. Os dragões estão indo para o norte, disse Serina, olhando para o céu do lado de fora da tenda, semicerrando os olhos ao ver os dragões avançando para o norte. Eles pareciam sombras em movimento enquanto todo o povo do Ártico observava, curioso para saber o que o rei pretendia com aquilo. Então o lobo que estava na tenda simplesmente se levantou, rosnando e uivando. Logo os alarmes locais começaram a soar. Isso significava apenas uma coisa: ataque aéreo, rosnou Duken. Preparem as armas e as máquinas. Os caminhantes brancos estão lançando o primeiro ataque, gritaram outros homens ao ouvirem o general, e os demais começaram a agir com urgência. Num instante, ordens foram dadas por toda a cidade. Mais lobos começaram a uivar pelo reino. Os comandantes, treinados para esta operação e preparados com John antes daquele dia, começaram a gritar ordens. Esse foi o sinal. Todos olharam rapidamente para o céu. Arqueiros e soldados gritavam uns para os outros enquanto corriam para as posições onde as flechas haviam sido deixadas ao redor da cidade. O inimigo viria do céu antes da tempestade, e o objetivo era claro: enfraquecê-los com certeza. Mesmo as pessoas que permaneceram em suas casas começaram a fechar janelas e portas, não deixando nenhuma brecha para que qualquer criatura alada de olhos azuis pudesse ferir alguém. No céu do norte, já fora do Ártico, John continuou avançando pelo espaço aéreo. Ele já não estava longe dos homens no topo dos basiliscos, que corriam pela neve, olhando preocupados para cima. Os homens ouviram o rugido dos dragões, olhando para o céu, o que indicou a presença do rei e permitiu que todos se concentrassem em seu objetivo. John avançou com firmeza. Agora ele também conseguia ouvir o bater de inúmeras asas se aproximando, cada vez mais perto, embora não fosse possível vê-las a olho nu por causa da escuridão. Seus olhos não foram feitos para enxergar daquela forma, então ele passou a enxergar através da visão de seus dragões. Não eram os olhos de um animal noturno, mas eram muito melhores do que os olhos humanos quando se tratava de enxergar a longas distâncias e no céu. Eram mais nítidos e detalhados. Vesofrur tinha apenas um olho, mas era menos proficiente em enxergar no escuro do que Eragon, que possuía uma capacidade ocular superior à de outros dragões. Ele conseguia detectar distâncias maiores, ver detalhes e ter uma breve noção do que acontecia na escuridão. Então, John conseguiu distinguir, através da escuridão, a nuvem de pássaros avançando a toda velocidade. Eram dezenas de milhares, muito mais do que quando tentaram atacar antes, da última vez que ele se aproximou da tempestade para conter o avanço do inimigo. Seus olhos se estreitaram. Ele se inclinou sobre as costas do dragão e encaixou um pedaço de vidro como viseira sobre o capacete, que colocou com facilidade. Além das proteções habituais, ele fez questão de fixar um vidro especial que se ajustava perfeitamente às aberturas dos olhos na armadura, para oferecer ainda mais proteção, como uma parede impenetrável, uma peça projetada especificamente para aquele elmo. Eragon rosnava ao lado do dragão negro. Ambos pareciam muito concentrados e ao mesmo tempo, tomados por uma raiva contida. Os monstros ali presentes eram os inimigos de seu lar, inimigos a serem destruídos para proteger o Ártico. Naquele momento, John e os dragões já haviam ultrapassado os basiliscos árticos, enquanto os homens olhavam para o céu, atentos ao bater das asas dos dragões. John distinguiu os milhares de movimentos aéreos, compreendendo a direção do ataque. Ainda não. Não era hora de agir. Ele apenas ouviu o som das massas de pássaros se aproximando, continuando a avaliar e esperar, verificando com os olhos de Eragon qual seria o melhor momento para atacar. Então, uma formação menor apareceu à frente e finalmente eles atacaram os dragões. Pareciam nuvens escuras tentando se lançar sobre ele. Havia pássaros fáceis de ver, de cor branca, mas a maioria era tão negra quanto a noite, quase indistinguível. John permaneceu imóvel enquanto as primeiras ondas de pássaros atacavam com gritos agudos. Muitos daquele primeiro grupo voador passaram por eles em uma investida furiosa, mas muitos outros se agarraram a eles tentando atacá-lo, assim como os corpos dos dragões. John simplesmente deu um comando mental. O dragão bufou e cuspiu uma pequena rajada de fogo à frente, queimando os pássaros que se aproximavam. As chamas lançadas para a frente também retornaram em direção aos dragões devido à sua velocidade, fazendo com que suas cabeças se enroscassem em chamas, enquanto queimavam qualquer criatura que se aproximasse de seus rostos e das áreas mais frágeis dos dragões, seus olhos, incinerando-as antes que pudessem causar danos. Eragon e Vesofrur agiram da mesma forma.
enquanto outros grupos de pássaros infestavam suas asas e pernas, o que não importava muito, já que as pequenas criaturas não conseguiam ferir a pele resistente de um dragão. A única área fatal eram os olhos das bestas, agora protegidos por seu próprio fogo. Estamos quase lá, murmurou Jon, enquanto outra leva de pássaros ainda maior aparecia, aproximando-se cada vez mais. Então chegou o momento. Agora, Dracarys, gritou Jon, embora pudesse ter dado uma ordem mental, sua voz transmitiu a ordem como se ecoasse diretamente através das amarras. Ele rugiu de fúria, e os dragões imediatamente abriram suas bocas, cuspindo fogo sobre a nuvem de pássaros que se aproximava. Chamas verdes e vermelhas explodiram no ar como dois faróis contra a nuvem escura. Tanto os homens montados em basiliscos na região abaixo quanto o exército no norte do reino podiam ver o clarão. Até mesmo a cidade viu de longe o brilho cortando a escuridão e dissipando a nuvem maligna que cobria os céus naquela noite. Chamas verdes continuavam a jorrar de Vesofrur, que avançava contra eles. O próprio dragão estava banhado pelo fogo, assim como Jon, mas ele resistiu sem sentir a dor da queimadura, protegido por sua armadura de aço valeriano. Assim como o fogo não podia feri-lo. Seu olhar se voltou para o outro lado, e através das chamas ele viu Eragon expelindo fogo vermelho puro também, queimando qualquer criatura alada de olhos azuis que tentasse agarrar suas asas. Mais uma Vesofrur, Dracarys! Jon gritou novamente. O dragão obedeceu, expelindo uma torrente ainda maior de chamas, movendo a cabeça de um lado para o outro. O fogo alastrou-se pelo céu como ondas incontroláveis. As criaturas mal conseguiam tocar o fogo antes de começarem a cair em chamas, como se tivessem sido mergulhadas em óleo. Essa era a vantagem contra os mortos-vivos. Eram muito mais fáceis de incendiar. Rapidamente as criaturas começaram a cair como cinzas pelo céu. Cada vez mais delas ardiam acima, enquanto as chamas de Vesofrur rugiam, iluminando tudo. O dragão negro era muito maior que o branco, e seu mar de fogo verde dominava o ar. Jon virou o corpo, guiando o dragão para o lado que ainda cuspia chamas. Eragon o seguiu de perto, parando de avançar em direção à tempestade. Jon sabia que não podia se aproximar muito, seria perigoso demais. Precisamos dar cobertura a eles agora, murmurou Jon, vendo seus homens finalmente alcançarem os pontos designados. Ao longe, alguns pássaros avançavam em direção a eles, enquanto a maioria seguia para a cidade. Sua principal preocupação era com os homens responsáveis por abrir os alçapões. Os 4 basiliscos chegaram ao local marcado, e seus cavaleiros desmontaram rapidamente, verificando o terreno demarcado pela bandeira que indicava o local. Eles pegaram as pás que haviam trazido e começaram a limpar a neve que se acumulara durante o último dia. Seus olhos voltaram-se para o céu, observando as chamas dos dragões iluminando a batalha acima. Vamos, temos que ser rápidos, ordenou um deles. Eles estão vindo, murmurou o outro nervoso. Coloquem os óculos de proteção, gritou o líder. Eles ajustaram a viseira especial, que protegia a única abertura da armadura, os olhos. Adagas em punho. Lembrem-se, temos que acabar com isso, advertiu o comandante. Mas as aves já estavam sobre eles, tentando rasgar suas armaduras com garras e bicos. Sai de cima de mim, criatura maldita! Exclamaram, brandindo suas adagas e golpeando cada pássaro que os atacava. Os gritos das aves eram abafados pelas lâminas com pontas de vidro de dragão, matando-as instantaneamente. Mas naquele instante chegaram mais pássaros, e um som estrondoso ecoou pelo céu. Chamas verdes e vermelhas queimavam o ar acima deles, iluminando a escuridão. O calor e a luz fizeram os homens se abaixarem, protegendo-se enquanto continuavam a lutar. Rápido! Temos pouco tempo, gritou um deles. A alçapão de madeira finalmente apareceu sob a neve removida. Eles agarraram as correntes que já estavam posicionadas ali e começaram a puxar, forçando a pesada porta a se abrir e revelando os túneis tomados pelo fogo. Nós abrimos. Temos que ir, anunciou um dos homens. Mais pássaros os atacaram, agarrando-se a eles. Moviam os braços de um lado para o outro, golpeando tudo que se aproximava. Um grito ecoou quando um deles caiu de joelhos. Sua viseira havia se estilhaçado após incontáveis impactos, e um pássaro havia perfurado um de seus olhos. Seu camarada espantou os pássaros, matando-os enquanto puxava o companheiro que chorava de dor para cima e o levava até seu basilisco. Rápido! Levem-no! Gritou alguém. Os basiliscos também estavam sendo atacados, rugindo enquanto os cavaleiros removiam os pássaros que se agarravam aos seus corpos. Assim que puderam, montaram e avançaram novamente para o sul. No céu, Jon e Vesofrur se viraram, cuspindo mais chamas e rasgando a escuridão com ondas de fogo. Ele viu homens sendo deixados para trás, arrastados por enxames de pássaros. Haveria perdas, era inevitável. Eles não podiam abrir os túneis antes, pois a neve que caía constantemente fora do reino teria inundado tudo e arruinado o plano. Só poderia ser feito naquele momento exato. Alguns basiliscos foram abatidos durante a retirada, morrendo junto com seus cavaleiros, enquanto os demais tentaram desesperadamente voltar correndo para o portão, que permaneceu aberto para recebê-los. Jon sentiu tristeza, mas manteve-se firme. Olhou para o céu em direção ao Ártico, onde milhares de pássaros ainda se aproximavam. Vá, você consegue, murmurou ele, ordenando que Eragon se separasse para dividir e proteger melhor os grupos em retirada. O dragão cuspiu fogo vermelho em todas as direções, abrindo brechas no enxame. Vesofrur fez o mesmo com suas chamas verdes. No portão norte, os soldados observavam a cena à frente com tensão. Arqueiros se preparavam para o ataque aéreo iminente.
As chamas verdes e vermelhas continuavam a iluminar o céu, traçando relâmpagos na escuridão fria. Eles sabiam quem estava lá em cima. Seu rei. Ele havia prometido ser a primeira espada a abater um morto-vivo ou um caminhante branco. E agora ele estava acima das nuvens, lutando, protegendo, queimando, abrindo caminho para que seu povo tivesse uma chance. Capítulo 344. O brilho da grande árvore coração. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Os pássaros continuaram avançando em direção à cidade, passando por cima do muro, enquanto os soldados observavam com preocupação o enorme número deles em território ártico com aquele som irritante. Não era possível vê-los claramente devido à escuridão, mas o ruído indicava o bater de milhares de asas, com pequenos roncos a percorrer o ar. Entretanto, o dragão negro e o dragão branco permaneceram ao norte, abrindo caminho e protegendo o grupo de soldados com basiliscos, que se aproximavam cada vez mais do portão, retornando de sua missão. Após algum tempo, eles finalmente atravessaram o portão. Os guardas gritaram enquanto vários basiliscos passavam um após o outro em alta velocidade. Os gigantes então começaram a fechar o portão. Naquele momento, algumas aves seguiram o grupo em direção ao portão, vindas do céu, e rapidamente os arqueiros, agora com melhor visão graças aos cristais que iluminavam a área próxima, começaram a disparar flechas e se prepararam para atingir as aves que se agarravam às suas armaduras, tentando perfurá-las. A primeira coisa que apareceu foram as flechas perfurando os pássaros zumbis, enquanto as que vieram logo em seguida atacaram os árticos. Os árticos usavam armaduras que eram verdadeiras fortalezas, conseguindo se proteger mesmo quando algumas delas estavam repletas de pássaros que tentavam matá-los, mas não conseguiam atingir sua pele. Com adagas de aço e vidro de dragão, os árticos continuavam a apunhalar cada pássaro que aparecia, os quais caíam mortos um a um com o simples toque da adaga. Criaturas malditas, gritou o anão, esmagando com seu martelo qualquer pássaro que se aproximasse. Socorro, gritou outro homem, pois muitos pássaros o haviam derrubado. Seus companheiros rapidamente esfaquearam os pássaros ao seu redor, libertando-o. Roar! O dragão negro do rei passou por cima da muralha naquele instante e investiu contra os pássaros pela cidade. Outra leva de pássaros está chegando, exclamou um dos soldados, encerrando a pequena comemoração pelo retorno do dragão, enquanto se preparavam novamente. Jon, ainda no topo de Vesofrur, olhou para trás. Outra nuvem de pássaros se aproximava. Ele teria que deixar essa parte para seus homens, enquanto continuava a perseguir o grosso do bando, e depois os ajudaria. Rapidamente os dragões os alcançaram e abriram suas bocas. Ambas as chamas se espalharam, criando mais mares de fogo pelo céu, incendiando qualquer criatura ali presente, criando uma cena quase como estrelas cadentes emergindo das chamas enquanto os animais caíam em queda livre queimando e morrendo. Os jovens dragões da cidade já estavam agitados naquele momento. Jon conseguiu enviar comandos mentais para que se preparassem enquanto aguardavam a chegada do inimigo. Nunca pensei que veria algo assim. No acampamento ao norte, enquanto os soldados se preparavam para lutar contra o outro grupo de pássaros, Benjen Stark murmurou, olhando para o céu iluminado pelo dragão. Ele jamais imaginara presenciar tal cena, enquanto seu sobrinho lutava bravamente contra aquelas criaturas. Infelizmente, ele não conseguiu cobrir todo o céu. E os pássaros rapidamente começaram a chegar à cidade, enquanto outros avançavam em direção ao exército. Sem mencionar o novo grupo de pássaros assassinos que se aproximava com olhos azuis. Arqueiros. Thor assumiu o comando ao avistar o grupo de pássaros se aproximando daquela região. Apontem para 80 graus, exclamou ele para evitar que as flechas atingissem os árticos quando estes retornassem, avançando para longe da muralha e para fora do Ártico, enquanto cerca de 2.000 arqueiros acompanhavam o movimento. Os pássaros estavam se aproximando cada vez mais. Fogo! Gritou Thor. Uma saraivada de flechas ecoou, avançando pelo céu. A maioria das aves foi atingida, soltando gritos que soavam como agonia, morrendo no instante em que tocaram o vidro de dragão. Contudo, muitas flechas erraram o alvo, pois eram pequenas e difíceis de acertar. Mesmo assim, grande parte daquelas criaturas foi dizimada, enquanto outras rapidamente tentaram atacá-las do lado de fora do castelo. Coloquem seus capacetes, gritou Lancelot na tenda observando a situação. Arya, Serena e Val, que não usavam capacetes, rapidamente os colocaram, juntamente com as viseiras de vidro, para proteger os olhos caso fossem feridos durante a luta, conforme Jon havia ensinado. Entretanto, os dragões da cidade finalmente começaram a rosnar e a alçar voo, avançando para o céu, com várias aves já cobrindo toda a região. Enquanto os homens se preparavam em suas posições, dragões avançaram ao lado deles. Portanto, não foi surpresa quando dezenas de rajadas de chamas começaram a ser lançadas em todas as direções, iluminando o céu e afetando as criaturas mortas-vivas. Jon analisou a situação. Não havia muito espaço para lutar ao lado dos dragões jovens. Seria tolice e ele só acabaria se machucando. Ele avançou para enfrentar parte da segunda e terceira nuvens de pássaros que estavam chegando. Rapidamente ele liberou chamas com toda a sua força, as explosões queimando o inimigo o máximo possível, enquanto os pescoços dos dragões se moviam de um lado para o outro. Eragon e Vesofrur consumiam milhares de criaturas nas chamas. Os pássaros que conseguiram escapar dos dragões mergulharam rapidamente para atacar o exército do Ártico, enquanto os arqueiros abaixo começaram a disparar flechas com uma velocidade muito maior do que qualquer arqueiro do sul, treinados para atacar e matar em enorme quantidade.
Seus movimentos pareciam automáticos. Pegavam uma flecha, encaixavam-na na corda, puxavam, soltavam, atingindo vários alvos em segundos. Os pássaros estavam sendo abatidos, mas muitos ainda conseguiam escapar, avançando contra seus atacantes e protegendo seus corpos. Os homens estavam protegidos por armaduras completas, mas mesmo assim as criaturas tentavam desesperadamente perfurá-las. Os animais rosnaram, mas sem a proteção adequada tiveram que recuar. A batalha havia se transformado em caos por toda a cidade. Gritos de criaturas mortas-vivas, chamas se espalhando pelo céu. Pássaros tentando ferir dragões enquanto estes se banhavam em seu próprio fogo, queimando tudo que tocasse suas escamas. Vesofrur era a maior força nos céus, lançando chamas sem parar, enquanto Jon mantinha as criaturas da terra à distância. Aquelas que não conseguiam se defender contra esse tipo de inimigo, mas ainda assim mantendo seus olhos vigilantes sobre todo o reino através dos outros olhos. Dentro das casas, ouviam-se os gritos das pessoas. Elas olhavam pelas janelas enquanto pássaros se chocavam contra as grades, tentando entrar ao avistarem movimento humano. Esses bastardos estão tentando nos desorientar. Mas no fim, nada restará além de um exército enfraquecido, comentou Jon do céu, enquanto observava o número de animais inimigos diminuir graças às precauções tomadas pelo Ártico. A batalha contra os pássaros no céu durou cerca de 1 hora inteira. O portão norte já estava fechado. O chão estava coberto de cadáveres emplumados, o cheiro de podridão impregnava o ar, e Jon observava as chamas verdes consumindo os últimos pássaros que conseguia encontrar, sentindo ambos os dragões exaustos. Ele então retornou à área do exército, tendo já superado o primeiro desafio que o inimigo lhe havia imposto. Assim que pousou, dirigiu-se diretamente à tenda de comando. Ainda havia animais mortos espalhados, enquanto alguns arqueiros tentavam abater os poucos pássaros restantes, alguns ainda no céu e outros agarrados a alguém. Alguns árticos tiveram suas defesas rompidas e seus corpos dilacerados pelas garras. Os dragões jovens não eram diferentes dos grandes, exaustos, alguns pousando ao redor da grande árvore coração ou na própria cidade. Outros estavam tão exaustos que pousaram antes mesmo de chegar ao destino, buscando abrigo enquanto lançavam pequenas chamas contra os pássaros de olhos azuis que tentavam atacá-los. As aves que deveriam pertencer ao Ártico estavam todas escondidas porque sabiam que não teriam muita chance se o inimigo lançasse um ataque aéreo daquela magnitude. Os caminhantes brancos não eram tolos, eles haviam enviado suas criaturas principalmente para atacar os dragões. Isso facilitou o trabalho de Jon, pois tudo o que ele precisava fazer era incinerá-los em massa. Jon sabia que precisava manter os dragões jovens longe dos caminhantes brancos. Jon entrou na tenda de comando, caminhando por entre armaduras manchadas de sangue e penas. Arya, Val e alguns guardas reais estavam cobertos de restos de pássaros. Serena estava impecável, o que fez Jon erguer uma sobrancelha por trás do capacete enquanto finalmente removia a viseira de vidro. Ele se perguntou se ela sequer havia lutado. As armaduras dos outros mostravam que haviam enfrentado dificuldades, pois estavam tanto amassadas e arranhadas pelo impacto das criaturas. Vossa Majestade retornou, disse Duque encurvando-se. Tivemos muitas perdas, perguntou Jon diretamente. Meu senhor, acreditamos que perdemos cerca de 500 homens. Eles estão sendo perfurados com aço valeriano e vidro de dragão, para que não possam se levantar novamente, mas estamos guardando os corpos, informou Duque. Jon assentiu com a cabeça em sinal de concordância. Então queime apenas os pássaros, o fedor deles é horrível, disse ele. Você está bem, sobrinho? Você estava no céu até agora? Perguntou Benjen, preocupado. Cansados, mas isso é normal, Jon deu de ombros, olhando para seus homens. Meus dragões estão exaustos. Precisam descansar um pouco, assim como os mais jovens. Mas parece que conseguimos eliminar a linha aérea inimiga. Agora só restam alguns pássaros dispersos, e mesmo assim ainda representam um perigo para as famílias dentro da cidade. Ele olhou para o mapa e depois para fora, onde a escuridão parecia pulsar como algo vivo. Jon, você vai fazer alguma coisa em relação a essa maldita escuridão? É horrível lutar assim, murmurou Val, cruzando os braços. Jon ergueu uma sobrancelha. Vocês acham que eu posso simplesmente trazer o sol quando eu quiser? Disse ele com um sorriso irônico. Claro que não. Mas isso não significa que não tenhamos outros métodos, respondeu a si mesmo, transformando o sorriso em um mais travesso, enquanto os outros não entendiam o que ele queria dizer. Entretanto, no centro do Ártico, um pequeno grupo de pássaros conseguiu contornar os dragões e as flechas inimigas, avançando em direção ao bosque sagrado. No coração do Ártico, eram cerca de 40 pássaros voando em fila, tentando alcançar o local. Mas assim que atravessaram as primeiras árvores do bosque, começaram a desmoronar, caindo mortos imediatamente, como se suas almas tivessem sido arrancadas ao entrarem no local. Essas coisas não param de aparecer, murmurou uma criança da floresta, observando uma pilha de cadáveres emplumados espalhados pelo chão. Os pássaros haviam tentado atacar as crianças por algum motivo, mas no instante em que entraram no domínio do bosque sagrado, desabaram imediatamente, como se a magia de outros se desfizesse ao entrar ali. Folha apareceu diante de todas as crianças da floresta. Esqueçam as criaturas, estamos seguros aqui. Agora vamos começar. O momento chegou, anunciou ela, e todas as crianças assentiram. Serafine e Vento também estavam com eles. As crianças começaram a circular a grande árvore, ao redor do tronco e das 3 árvores coração do bosque sagrado, dando as mãos umas às outras, formando uma corrente ao redor da árvore gigante.
Eles começaram a cantar uma canção antiga com palavras ainda mais antigas, desconhecidas até mesmo para os falantes da língua antiga. Enquanto o cântico ecoava, a árvore respondeu. Um brilho suave surgiu no tronco e começou a se intensificar. Os filhos da floresta cantaram sem parar. Mais de 500 deles, até os menores, cantaram juntos como uma única voz mística. Suas vozes vibraram, intensificando o brilho. O brilho alcançou as folhas. Mas desta vez, algo era diferente. Em vez de apenas cintilar, as folhas vermelhas da árvore começaram a brilhar em tons de vermelho e dourado, como se estivessem pegando fogo. Olhem! A grande árvore do Ártico, gritou um dos homens ao ver o brilho se espalhar pelas copas das árvores no centro da cidade. De repente, o brilho se expandiu, como se um fogo sagrado se alastrasse de dentro para fora. As pontas das folhas brilhavam como chamas vivas, mas não queimavam. Então começou, disse John baixinho, sem tirar os olhos do mapa, enquanto o brilho da árvore alcançava a área. O que é isso, John? Perguntou Serena, surpresa. Val e Arya também pareciam não entender o que estava acontecendo. Você disse que eu precisava fazer algo em relação à escuridão, não é? Ali está o nosso farol para a longa noite. Você achou que a árvore gigante servia apenas para aquecer o reino? John anunciou, rindo e olhando com entusiasmo para a beleza que se erguia no Ártico. Essa foi uma conversa que ele teve certa vez com os deuses antigos. Eles lhe concederam a habilidade de usar toda a conexão dos filhos da floresta para estimular a árvore, erguendo uma luz contra a escuridão, invocada por meio da magia. O Ártico não cairia facilmente. Aquele era o lugar de maior poder dos deuses antigos. Era natural usá-lo para fortalecer o reino. A luz subiu por entre as folhas, atingindo o ponto mais alto da árvore, e então se espalhou pelo céu como uma aurora flamejante. Todo o Ártico foi iluminado por luz e sombras. A escuridão começou a se dissipar, sendo substituída por um brilho quente e acolhedor, como se um abraço tivesse descido sobre todos que sentiam medo. John, existe algo que você não consiga fazer? Benjen murmurou surpreso. Na verdade, temos muitos. Só não este. Este pertence aos nossos deuses. John deu de ombros. Bem, em todo caso, a escuridão não é mais um problema nosso. Continuou ele dando um leve tapinha no ombro blindado de Duquem, que acenou com a cabeça para o rei. Claro, Vossa Majestade. Vamos nos concentrar no inimigo agora. Pelo menos não dependemos mais das poucas horas de luz solar. Uma bênção dos deuses, gritou alguém. John olhou para o norte, onde a tempestade estava se intensificando. Vamos nos preparar para o próximo movimento deles. Todos assentiram com a cabeça. A próxima batalha seria decisiva. As alçapões já estavam abertos. Agora, eles só precisavam esperar o inimigo chegar. Com isso, o grupo começou a se movimentar, enquanto os exércitos, emergindo do caos do ataque aéreo, se preparavam novamente. Muitos falavam da árvore naquele momento. Eles rapidamente começaram a retirar todos os pássaros mortos do chão, colocando-os em carroças para serem queimados. Comentários sobre a cidade resplandecendo com a luz da árvore, cujas folhas ainda brilhavam como chamas vivas, eram constantemente ouvidos por todo o exército. Ainda assim, as tropas se reorganizaram enquanto os gigantes moviam enormes basiliscos montados sobre rodas, uma máquina criada pelos anões, posicionando-os nos locais previamente designados com os gigantes operando-os. Este tinha sido o treino das últimas semanas, lançar os arpões gigantes diretamente nas alçapões recém-abertas. John avançou em direção à linha de frente. Duquem e os outros o seguiram. John montou em Fantasma, que se aproximou e se agachou para que ele pudesse subir. O lobo assentiu, compreendendo seu papel. Eles avançaram, passando por homens que ainda limpavam os últimos pássaros abatidos. Arya havia montado Nimeria. Serena estava montada em seu gato-sombra, o animal com o qual John havia criado um vínculo, mesmo ela não sendo uma metamorfa. O gato-sombra era seu companheiro. Val, que não tinha nenhum vínculo com animais, montava um cavalo, assim como Duquem e os outros. John olhou em volta com satisfação para os homens ao seu lado. O exército estava em formação. 80.000 homens alinhados na vanguarda, preparados para a guerra. Se tudo correr bem, pouco ou nada restará do exército dos caminhantes brancos após essa próxima manobra. A cidade brilhava atrás deles, enquanto a onda de neve se aproximava. Eles tinham tudo preparado. Eles haviam vencido o primeiro ataque. A árvore agora iluminava o Ártico com uma luz que parecia divina, diferente dos cristais criados pela engenharia de John. Ele usou magia e bioengenharia para energizá-los, sim, mas isso foi uma técnica misturada com um pouco de magia. A árvore brilhante era o poder dos deuses. Ele estava mais perto do portão do que os outros homens. Seus companheiros permaneceram ao seu lado. Os dragões estavam descansando à distância, não seriam mais necessários. John observava os quase 100.000 homens à sua frente, a maioria vestindo Eldemetal, o primeiro metal mágico que ele inventara quase 10 anos atrás, o qual o marcará como inventor e se tornará um símbolo do Ártico mesmo antes de ele aprender a criar aço valeriano. John já tinha todas as forjas prontas na Montanha do Dragão. Quando esta guerra terminasse, ele poderia produzi-las em massa com a ajuda dos próprios dragões. Ele simplesmente destruiria o mercado mundial de aço valeriano, cujo valor despencaria assim que descobrissem a quantidade que John já havia produzido no reino. Ele planejava equipar todos os soldados que usavam metal valeriano com um novo aço valeriano, como se fosse o metal característico do reino, afinal, somente o Ártico o produzia desde Valíria. Se ele era capaz de produzir em massa, por que não dar ao seu povo? Mas essa é uma conversa para outro momento.
Seu olhar estava voltado para o norte, onde a onda de neve estava a 3 horas de distância. Ele não disse nada. Ele simplesmente ficou parado, diante de seu povo, de seus soldados. Todo o Ártico aguardava imóvel uma ordem de seu rei. A árvore brilhante deixará de ser uma novidade. Agora eles aguardavam as ordens de seu rei ou de seu general. Após 2 horas e meia, o vento norte já batia em seus rostos. Tudo que eles conseguiam ver à frente era a onda colossal. Não havia mais paisagem nem horizonte. Era apenas aquilo e o que havia dentro. A tempestade começou a avançar em direção ao ponto onde estavam as portas de acesso enterradas, cobrindo e congelando o solo antes de engoli-lo completamente. Jon sorriu por baixo do capacete. Vamos começar. É hora de um show de luzes. Finalmente chegará o momento de destruir, de uma vez por todas, as centenas de milhares de mortos-vivos que ali se encontravam dentro daquela tempestade. Eles seriam reduzidos a um número insignificante. Os caminhantes brancos não faziam ideia do que era um incêndio florestal. Litros e litros do líquido verde eram armazenados no subsolo daquela região, todos aguardando apenas o primeiro gatilho. Se ao menos um dos depósitos explodisse, todas as outras explosões seriam desencadeadas em cadeia, cobrindo toda a região com chamas verdes. Seria um espetáculo. Algo que talvez nunca mais se veja no mundo. Jon chegou a se perguntar como o reino reagiria à explosão. Talvez o chão rachasse. Talvez até mesmo a parede sofresse danos. Mas seria um preço justo. Isso eliminaria de uma só vez a maior parte do exército dos mortos. Capítulo 345, Cabo 1. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Ártico, o que somos nós? A voz de Jon explodiu de cima das costas de Fantasma. Somos norte-americanos, gritaram 80.000 homens batendo o lado de suas espadas contra seus escudos árticos. Ártico, o que somos nós? Jon rugiu novamente com magia. Somos descendentes dos primeiros homens. A resposta veio rapidamente. Ártico, o que somos nós? Jon repetiu em voz alta. Nós somos o povo mais poderoso. Eles responderam. Ártico, do que temos medo? Perguntou Jon. Não tememos nada, exceto a ira de nossos deuses. Responderam eles. Ártico, o que está diante de nós? São os caminhantes brancos. O que faremos com eles? Perguntou Jon. Não vamos fugir. Vamos matá-los, vamos exterminá-los. Eles nos temerão e aprenderão que mexer com o Ártico seria o pior erro deles. Os soldados do Ártico bradavam o nome do reino com fúria e determinação. Jon esperou que o som dos soldados finalmente se acalmasse, embora ainda ecoasse pela área devido aos gritos de tantos homens. E o eco do choque dos escudos também fosse ouvido como um grande som sincronizado, que chegava até mesmo à neblina. Jon esperou um instante antes de voltar seu olhar para um dos homens do Ártico. Comecem com os tambores, disse ele, e o soldado assentiu em confirmação. Ele virou o cavalo e começou a voltar, deixando para trás o rei e o lobo gigante. Tambores. Comecem a tocar os tambores, gritou ele enquanto cavalgava em alta velocidade atrás do exército. Comecem a tocar os tambores. A voz alcançou um grupo de árticos que não faziam parte do exército principal, mas todos usavam armadura e tinham manchas de sangue e penas, indicando que haviam participado da batalha anterior. Assim que ouviram o homem do Ártico, começaram a se preparar, e ao redor deles havia enormes instrumentos musicais, como tambores e outros instrumentos. Então vamos começar, respondeu um dos muitos gigantes entre os grupos, e devido ao tamanho dos tambores, era muito compreensível que gigantes fossem necessários para tocá-los. Gigantes, anões e humanos posicionaram-se diante dos instrumentos. Eles ajudariam a elevar o moral do exército antes do início do ataque. O som da bateria era Audio Machine, e Artiaker. Você pode encontrá-lo no YouTube. Bum, bum. Um gigante começou a tocar o tambor lentamente. Bum, 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 bum. Crash. SHHHHHHHH. Um anão bateu no prato. Tum, 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 tum. Logo a música começou a ganhar força, ecoando rapidamente por todo o local enquanto o som rítmico continuava com toda a intensidade. Nesse instante, o Ártico ouviu apenas um som, enquanto sua árvore continuava a arder intensamente no centro do reino. Foi você que fez esse som? Arya perguntou a Jon. O som era bastante sinistro, embora motivador. Se estivessem diante de algum exército do sul, tremeriam de medo ao ouvir algo assim. Conseguimos fazer isso enquanto você estava no sul. Embora eu tenha ajudado, não fiz tudo sozinho, e o resultado ficou ótimo, disse Jon em tom calmo, sem sequer virar a cabeça. Ele simplesmente deixou a música ecoar por todos ali, enquanto seus olhos permaneciam fixos na tempestade. Benjen olhava para a música que parecia não ter fim. Quando terminavam o ritmo, começavam a repetir tudo de novo, e parecia que continuaria assim pela próxima meia hora, até a tempestade atingir as muralhas. Seus olhos se voltaram para Jon antes de ele retornar à direção da visão de alguém se aproximando. Era Corey Meia-Mão da Patrulha da Noite. Ele havia sido prisioneiro do Ártico antes de Jon negociar com Jeor Mormon. Havia outros membros da patrulha ali, aproximando-se de Benjen. Enquanto isso, os guardas reais os vigiavam, impedindo-os de se aproximarem do rei montado em seu lobo gigante monstruoso. Você está preparado para o que está por vir, primeiro patrulheiro? Perguntou Corey a Benjen.
Se este não é o significado de nossos votos sagrados naquela árvore coração quando nos juntamos à patrulha, então eu não sei mais o que eles queriam dizer. Proteger os reinos dos homens, respondeu Benjen a Corin. Aquelas malditas coisas que voaram na nossa direção antes, droga, aquilo não poderia ter sido mais aterrorizante. Cortei o braço e achei que ia morrer quando fui derrubado enquanto estava cercado, disse Corin. Ele e os outros patrulheiros usavam armaduras de aldemetal, dadas pelos árticos àqueles que realmente desejavam lutar. Benjen usava uma armadura de aço valeriano, forjada por Jon após tirar suas medidas. Era o mesmo estilo que Jon havia feito para Lord Stark, mas esta era de aldemetal, quase 10 anos atrás. É a armadura nórdica esculpida. Ainda não consigo acreditar que estamos aqui depois de tudo, lutando ao lado dos homens que juramos matar, contra monstros, nada menos. Falou outro membro da guarda. É verdade, disse outro rindo, enquanto seus olhos se voltavam para a parte de trás da multidão de soldados. Como eram Rangers, não estavam integrados à formação do exército. Por isso permaneceram do lado de fora como um grupo separado. O rufar rítmico dos tambores com seu som sinistro continuava ininterruptamente ao fundo. No entanto, aqui estamos nós, enquanto nossos irmãos jurados devem estar sentados em frente à lareira no grande salão de Castelo Negro. O patrulheiro continuou rindo, puramente da ironia de suas palavras. Um quarto Ranger riu enquanto se aproximava do grupo. Sabe, quando escolhi o preto depois de roubar do Lord Huron de uma das regiões de Ponta Tempestade, jamais imaginei que estaria usando uma armadura melhor do que a de qualquer cavaleiro que eu já tivesse visto no sul. E olha que eu costumava participar de torneios e ganhar algumas moedas vendendo coisas ou roubando moedas de prata, disse o quarto Ranger. É verdade. O terceiro riu. E olhem para Benjen Stark, ele está usando uma armadura que vale mais do que a maioria dos castelos de Westeros. Benjen não disse nada, um pouco constrangido. Ele estava tão surpreso quanto eles por ter tanta riqueza protegendo seu corpo. Era difícil acreditar que um dia ele estaria naquela posição, seu sobrinho um rei, e mais de 7 anos atrás, quando revelou que se tornaria rei além da muralha. Benjen havia se mostrado cético a respeito, e veja só onde isso os levou. Em outra parte do reino, Rick Gotover observava através de uma janela gradeada acompanhado de alguns homens. Você viu? A árvore está pegando fogo, exclamou alguém, olhando para as folhas que brilhavam em vermelho. Mas o irmão de Lord Gotover não sabia dizer que estava pegando fogo. Parecia que estava lançando uma luz sobre todos, em vez de simplesmente estar em chamas. Ele não sabia todos os detalhes, mas sabia que Arctic estava se preparando para lutar contra o exército dos mortos. Há muito tempo, ele havia destruído sua própria arrogância durante os anos que passou como prisioneiro. Na verdade, ele já nem se surpreendia mais com as coisas que aconteciam naquele reino. As coisas indescritíveis que se ele pudesse contar ao irmão, fariam o irmão rir na sua cara, e ao mesmo tempo se preocupar. Afinal, desde que fora capturado, ele sabia que a relação entre o Ártico e Westeros jamais voltaria a ser boa. Ele não sabia o que havia acontecido nos últimos quase 4 anos e sempre perguntava aos homens do Ártico como estava o mundo exterior. O rei havia viajado por quase 2 anos após ser capturado, e quando retornou, partiu para uma guerra no deserto Dothraki. Ele também soube, por meio de guardas, que o rei lutara contra um dragão escondido em uma ilha no Reino do Norte, o que indicava que se tratava de Skagos. E quando viu a besta voando, soube imediatamente qual dragão era. A família Gotover sempre fora cautelosa com a família Targaryen desde a Dança dos Dragões. E mesmo que os Targaryen tivessem perdido poder em Westeros e sido quase completamente dizimados, os Gotover continuaram a estudar dragões. Ninguém alterou a educação das crianças da Torre Alta nos últimos quase 20 anos. E foi fácil identificar o dragão chamado Canibal, pois ele o havia estudado junto com seus irmãos. Ele ficou surpreso desde o momento em que viu os dragões ao chegar ao reino primeiro, ao ver aquele dragão branco voando sobre a cidade quando era mais jovem e menor. E mais tarde, quando as 2 esposas do rei deram à luz seus filhos, dragões nasceram dos ovos que o rei do Ártico havia levado ao saquear a cidadela. Ele queria escapar dali para alertar sobre os monstros que se proliferavam naquele reino. No início não havia um exército tão grande, mas com o passar dos anos, ele o viu crescer cada vez mais. Rick Gotover observou Arctic se fortalecer cada vez mais, a cidade nunca parou de crescer. Quando o rei retornou de sua jornada com os guardas comentando sobre a viagem por toda Essos, o reino havia se expandido enormemente desde então. Ele trouxe uma princesa com uma aliança de Ygritte, trouxe aço valeriano, o conhecimento de como forjá-lo, conquistou ainda mais selvagens além das muralhas. Trouxe Dothraki e ex-escravos de fora do reino. De repente o exército de Arctic, que deveria ter entre 30 e 50 mil homens, um número grande para um reino comum de Westeros, mas nunca comparável a Campina, tornou-se uma força de aproximadamente 150 mil. Ele era perspicaz. Mesmo como prisioneiro, estava sempre atento ao que acontecia ao seu redor e escutava as conversas dos guardas. Os anões gostavam de falar sobre tudo e acabavam revelando muita informação. As coisas se complicaram um pouco depois daquele incidente, quando os prisioneiros fizeram alguns anões bêbados de reféns. Eles foram ameaçados pelo rei, que disse que seriam devorados por lobos gigantes. Não tiveram escolha a não ser se render. E mesmo que os Árticos os mantivessem mais isolados depois disso, ele sempre vigiava o reino. Hoje, esse reino tinha 150 mil homens, entre eles gigantes que valiam pelo menos de 10 a 20 homens cada. Quem poderia enfrentar tais seres?
Eles devastariam qualquer campo de batalha, como ele ouvirá falar de seu desempenho no Mar Dothraki. E eles tinham dragões. Muitos deles. Westeros seria consumida pelas chamas dessas criaturas. Nem mesmo a casa Targaryen em seu auge possuía tamanho poder. Ele precisava de alguma forma alertar seu irmão sobre o perigo que o Ártico representava, que havia sido um erro tê-los transformado em inimigos. A guerra contra os mortos era algo sobre o qual ele ouvirá falar por anos. O reino sempre se preparara para ela, e agora estava acontecendo com inúmeras coisas que ele teria considerado loucura antes daquele dia. Pássaros zumbis, dragões queimando-os por todo o reino enquanto o céu cintilava com luzes. A gigantesca árvore dos deuses antigos, tão imensa e majestosa que ele começara a duvidar dos sete, agora emitia luz sobre todo o reino em meio àquela escuridão. Ele nunca vira nada parecido. Um dia durando apenas 3 horas. Que tipo de loucura estava acontecendo ali? Agora, o som dos tambores vinha do norte do reino. Era assim que Artic se preparava para o que estava prestes a acontecer, com seus companheiros de cela testemunhando tudo através das grades das janelas. Rick duvidava que eles fossem perder. Tudo parecia sob controle, mas ele temia que uma vez que os mortos fossem finalmente derrotados, quem atrairia a atenção do Ártico antes que este reino maldito voltasse seus olhos para o sul? Ele esperava desesperadamente que os Árticos não iniciassem uma guerra contra sua casa e os outros reinos, mas isso seria impossível depois de tudo o que havia acontecido. E as coisas só pioraram, segundo alguns comentários. Ele não sabia o quanto o Ártico perderia nessa guerra, mas era evidente que emergeria com o poder de destruir todos os 7 reinos. Enquanto Rick ponderava sobre o futuro de sua casa no sul, os minutos continuavam a passar e o rufar dos tambores ecoava enquanto todos aguardavam a aproximação do inimigo. Jon, você vai deixar a neblina nos alcançar? A tempestade vai nos destruir, disse Val, observando o som dos tambores enquanto Jon permanecia imóvel. Todos os 80.000 homens estavam parados ali havia horas, sem se mexer. Poucos eram dos homens de Mance. E Val teve que admitir que eles eram impressionantes por se adaptarem a alternar entre movimentos e imobilidade desde que entraram para o exército. Todos olhavam fixamente para a frente, encarando a neblina. Não precisa se preocupar com isso, Val. Leaf disse que os deuses não permitirão que a tempestade entre no reino. Além disso, temos que esperar um pouco. O verdadeiro exército dos mortos está no meio da tempestade, não na periferia. Quero causar o máximo de dano possível lá, disse Jon, montado em fantasma. Jon está sempre certo, se isso ajudar a aliviar suas preocupações. Val olhou para Serena com o martelo de guerra no ombro. Val apenas assentiu com a cabeça. Contra isso não havia como argumentar. Jon nunca havia se provado errado em nenhuma decisão que tomara durante todo o tempo em que ela estivera ali, mesmo que tivessem sido apenas algumas luas. Então todos se concentraram no que estava à frente enquanto esperavam o inimigo se aproximar. A neblina continuou avançando em direção à cidade até atingir a fronteira. Jon teve que admitir que todos ao seu redor estavam nervosos, pois a neblina estava prestes a atingir o portão e passar por cima dele como uma onda gigante pronta para engoli-los. O rufar dos tambores continuava e Jon precisava manter seus homens firmes. Ártico, o que somos nós? Ele falou novamente por cima do som dos tambores ao fundo. Nós somos norte-homens. Ártico, o que somos nós? Somos descendentes dos primeiros homens. Ártico, o que somos nós? Nós somos o povo mais poderoso. Ártico, do que tememos? Não tememos nada, exceto a ira de nossos deuses. Ártico, o que se apresenta diante de nós? São os caminhantes brancos. O que faremos com eles? Não vamos fugir. Vamos matá-los, vamos exterminá-los. Eles nos temerão e aprenderão que mexer com o Ártico seria o pior erro deles. Ele ouviu os gritos enquanto desembainhava a espada. Ártico, o que somos nós? Nós somos norte-homens. Ártico, o que somos nós? Somos descendentes dos primeiros homens. Ártico, o que somos nós? Nós somos o povo mais poderoso. Ártico, do que tememos? Não tememos nada, exceto a ira de nossos deuses. Ártico, o que se apresenta diante de nós? São os caminhantes brancos. O que faremos com eles? Não vamos fugir. Vamos matá-los, vamos exterminá-los. Eles nos temerão e aprenderão que mexer com o Ártico seria o pior erro deles. Outra sequência de gritos do exército continuou. Jon sentiu a garganta cansar um pouco, mas era necessário. Atenção! Preparem os arpões. Chegou a hora de acabar com os mortos de uma vez por todas, exclamou Jon, sua voz alcançando os gigantes que se preparavam para lançar as máquinas com arpões carregados com óleo incendiário. Eles viajariam por quilômetros, sendo as máquinas de lançamento mais poderosas do Ártico. A neblina alcançou os portões naquele instante. Mas todos aqueles que esperavam que a tempestade passasse rapidamente se enganaram, pois ela se chocou contra uma parede invisível acima da muralha, espalhando-se para os lados. Vejam! Os antigos deuses nos favorecem. Eles estão nos protegendo até mesmo aqui, no mundo mortal. Jon ergueu sua espada enquanto os homens repetiam em coro. O rufar violento dos tambores continuou. Aguardem meu sinal. Ele ordenou com outro grito de magia, enquanto os gigantes já estavam nas posições corretas em cada uma das valas que os homens haviam aberto anteriormente com as escotilhas.
Enquanto todos aguardavam ansiosamente o momento, John tinha certeza de que pegaria os caminhantes brancos de surpresa. Eles não podiam saber exatamente o que era fogo vivo e seu poder, então ele estava confiante de que mesmo sem visibilidade devido à nevasca ao redor, eles seriam arrogantes o suficiente para manter todo o exército de mortos unido para destruir o Ártico. E em meio à tempestade, centenas de milhares de mortos-vivos caminhavam com olhos azuis, enquanto mantinham o olhar fixo à frente. Um grupo deles começou a cair em uma das crateras, sem poder fazer nada, pois estavam todos amontoados e empurrados para a frente. Um caminhante branco percebeu isso e foi ver o que estava acontecendo, chegando onde a escotilha estava aberta e observando a enorme quantidade de mortos-vivos amontoados ali. Depois que um caiu sobre o outro, ele desmontou do cavalo e ordenou que os demais contornassem, evitando cair lá dentro. O caminhante branco saltou para o local enquanto a tempestade de neve ainda não assolava a região, mas a neve trazida por ela cobriu toda a área. Ele ignorou os mortos e seguiu aquela estranha estrutura. Mesmo em meio à escuridão, conseguia ver facilmente o que estava à sua frente enquanto analisava a área, que havia sido construída propositalmente pelos vivos. E algo lhe chamou a atenção quando viu barris de um líquido azul. Aproximou-se e, por curiosidade, tomou algumas gotas que escorriam dos barris após corroerem um pouco a madeira. Ele se aproximou do líquido e o cheirou, mas não conseguiu dizer o que era com seus curiosos olhos azuis brilhantes. E sem saber, ele estava prestes a estar no meio da destruição do exército que comandava, junto com os outros e seu líder, pois no Ártico John finalmente tomou sua decisão. Preparem-se, disse ele enquanto os homens acendiam os pavios dos contêineres com fogo de artifício. Fogo! Atirem! John deu a ordem. Rapidamente, ouviu-se o som de explosões súnicas vindas das máquinas atrás do exército, enquanto 5 arpões com fogo selvagem voavam em direção à tempestade. A chama de alguns foguetes se extinguiu enquanto atravessavam o nevoeiro em meio à neve, começando a descer após percorrerem certa distância no céu. 4 arpões foram lançados enquanto um quinto continuava a descer, atravessando a neve até encontrar uma cratera e atingir um grupo de mortos-vivos, enterrando-se sobre eles. O caminhante branco, que ainda observava o líquido azul, ficou surpreso ao olhar para o fundo do fosso e ver um enorme raio negro alojado nos corpos dos caminhantes brancos. Ele se aproximou, vendo o fogo alcançar o cilindro que continha mais líquido azul. Seus olhos brilhantes permaneceram imóveis até que o fogo tocou o líquido. Então, a escuridão foi dissipada por uma luz repentina. A única coisa que o caminhante branco conseguiu refletir através de seus olhos azuis foi a luz verde que irrompia em sua direção. Seu corpo foi imediatamente consumido pelas chamas verdes, junto com os outros caminhantes brancos, e tudo ao redor da escotilha se ergueu devido à força da explosão. E como tudo aconteceu debaixo da terra, o próprio solo começou a se elevar. Mas o que aconteceu em seguida não se comparava à primeira explosão, pois assim que o incêndio florestal tocou os barris com mais líquido azul, uma série de explosões irrompeu no meio do local onde os mortos avançavam. Os túneis subterrâneos começaram a explodir, desencadeando uma série de detonações à medida que mais e mais barris explodiam. Por fim, a terra começou a se elevar sob o exército de mortos e a explosão continuou, elevando-se com chamas azuis. O clarão foi tão intenso que ofuscou até mesmo a árvore brilhante. John e todo o exército ártico tiveram que proteger os olhos quando a luz surgiu pela primeira vez, parecendo rasgar toda a tempestade de neve. O clarão foi tão intenso que todo o norte além da muralha viu a luz emergindo do Ártico como uma explosão nuclear. Os patrulheiros no topo da muralha olharam para a luz como se o sol tivesse aparecido de repente no extremo norte, atônitos e aterrorizados, gritando de medo diante da visão. A luz foi apenas a primeira parte, porque depois veio o som, abafando cada tambor tocado pelos gigantes, antes que a onda de choque os atingisse e o chão tremesse. Todo o Ártico tremeu como um terremoto nunca antes sentido. Homens caíram no chão desequilibrados, animais entraram em pânico, os próprios abrigos estremeceram com pessoas gritando lá dentro. Até mesmo a família real, na fortaleza sob o castelo, sentiu tudo tremer, como se toda a estrutura estivesse prestes a desabar, com poeira caindo do teto. John não sabia o que era pior. Seus ouvidos simplesmente explodindo com o som da explosão, enquanto um zumbido agudo tomava conta de sua audição. Ou tentar se equilibrar em fantasma enquanto o lobo gigante lutava para não cair com o chão tremendo, o reino inteiro estremecendo enquanto as pessoas gritavam atrás dele, todas aterrorizadas pela própria explosão. Não apenas o reino, mas mesmo enquanto o chão rachava por toda parte e a grande árvore do reino balançava de um lado para o outro, o norte também sentiu o tremor e a explosão. Desde os últimos livres que permaneceram em Ardome até a patrulha da noite no topo da muralha. O som explosivo distante quase fez os corvos caírem da muralha, e o leve tremor que sentiram não ajudou, enquanto estilhaços de gelo começaram a cair por toda a muralha, fazendo os homens da patrulha da noite acreditarem que a própria muralha desabaria naquele instante, em uma noite que não poderia ficar mais assustadora ou estranha com a luz do norte. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo, qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.